Esqueça os livros de empreendedorismo. Essa simples thread de Twitter publicada em 2018 é melhor do que todos os conteúdos de empreendedorismo que você já viu. E, Johnny, você já leu essa thread do Naval Ravikant? Eu nunca li e desde que eu conheço o Bruno, ele fala assim: "Johnny, a melhor aula de empreendedorismo que você pode ter está nessa thread". E ele Cara, decidiu me explicar hoje como que é. Tá certo? cara, imagina uma thread de Twitter escrita em 2018 que as pessoas ainda falam sobre. É bizarro isso. Um cara chegou a escrever um livro sobre o Naval, basicamente metade do livro é sobre essa thread, que é o Almanaque de Naval Ravikant, aí que o pessoal do Brasil já chegou a conhecer esse livro. E você é economista, né, Johnny? Eu sou economista formado. Cara, dá para dizer que o livro do Adam Smith, A Riqueza das Nações, é uma das maiores obras da economia já escrita? Assim como Karl Marx escreveu Capital, tão relevante quanto. Beleza. Vixe, haters Adam aqui. Smith, me corrija se eu estiver errado, porque eu não sou Tá, economista, mas Adam Smith, no livro A Riqueza das Nações, tenta explicar como é que as nações ficam ricas. perfeito. Para mim, o que o Naval fez nessa simples thread de Twitter é a mesma coisa, só que para pessoas. É como pessoas ficam ricas e para mim esse é o tratado, para mim isso nunca vai mudar. São fundamentos eternos, perpétuos. E o que eu acho interessante dessa Hum, thread, cara? Ela é útil, tá? E, ou seja, se você realmente entender o que está escrito nela, isso vai te ajudar a ficar rico sem depender da sorte. Ela também é verdadeira, no sentido de que, se você vê todas as pessoas que ficaram ricas sem depender da sorte, né, sem ganhar na loteria, sem ganhar uma grande herança, alguma coisa assim, ela, se você analisar, você vai ver que as pessoas seguiram as coisas que estão nessa thread, mesmo sem saber, né? Porque muitas pessoas ficaram ricas hum. antes dessa thread existir. E as pessoas que não ficaram ricas, elas não seguiram isso. Cara, deixa eu entender. A promessa que você tá fazendo aqui nesse podcast é muito grande, tá? Que a É gente vai grande. ter talvez o melhor vídeo sobre empreendedorismo aqui do Brasil, porque a gente vai fazer um grande podcast sobre essa thread. E eu, Sim, pelo que eu entendi, o Naval ele trouxe, elucidou com muita clareza como ficar rico. É isso que eu sim, tô entendendo? é isso. Então, até o final desse episódio, cara, o papel que o Brunão tá assumindo aqui, ele vai ser, como ele já leu e releu essa thread milhares de vezes, eu vou ser o cara que nunca ouviu, assim como você, espectador, e no final eu vou dar o veredito final, foi bom, foi ruim, mais baboseiras de um livro coach ou não. Então, Fechou? cara, o que eu queria de você, Johnny, Hum, se você tiver dúvidas ao longo da thread, porque qual que é o problema dessa thread, tá? tá. O Naval, ele escreve muito bem e ele tem um lema que ele é incomprimível. Ele, inclusive foi a bio dele no Twitter por muito tempo foi essa palavra, Uhum. incompressible. Ou seja, ele escreve de forma muito sintética, ele escreve de forma muito concisa. Objetivo. E aí, isso quer dizer que ele deixa de explicar algumas coisas. Ele Uhum. só põe o essencial ali. Tanto é que existe um podcast dele no YouTube, que a gente pode até pôr aqui na descrição depois, de 3 horas e meia explicando essa thread, Caraca. que é onde ele vai lá e explica, né. Se você quiser, você pode fechar esse podcast agora e ouvir 3 horas e meia de Naval Ravikant, ou você pode ficar aqui com a gente e depois você vê lá, o podcast dele, que é em inglês, não tem o humor atenuado que a gente tem aqui, né, Uhum. acentuado, e, também não tem imagem, nada, é um conteúdo mais chato de ouvir, eu recomendo para quem quiser ouvir depois. O que que eu queria que você fizesse, Johnny? Boa, Tudo que não ficar claro, você me pergunta, porque pode deixar. E você eu já leio ouviu o isso aí podcast, você já fez toda a já fiz curadoria de tudo, informações, você já. já fiz tudo. Então a gente está E eu tropicalizando o aplico isso na conteúdo. minha vida. É Perfeito. isso. Porque eu sinto que, assim, a maioria dos livros que eu leio e dicas que eu vejo de YouTube, eu sinto que falta essa tropicalização. Tipo, eu vejo muito conteúdo da gringa falando de como fazer alguma coisa, eu falo assim, cara, como que a gente pode aplicar para nós brasileiros? Então, também vou fazer um papel de advogado do diabo, porque eu também não sei se eu vou concordar com tudo, né? Vamos ver o que vai vir pela frente. Claro, Tô curioso lógico. para saber. Eu queria conhecer mais do Naval, porque eu não conheço a história dele como empreendedor e como pessoa antes. Eu acho que vale a pena o contexto. Você- Boa, vou dar esse contexto então. O Naval, ele nasceu na Índia, em Tá. Nova Delhi. Ele era pobre lá, de família pobre. Eventualmente a família dele migrou para os Estados Unidos e ele estudou lá. Ele é um cara inteligente, estudou, ciência da computação e economia numa boa faculdade, se eu não me engano era Dartmouth, Uhum. e trabalhou um pouquinho no Boston Consulting Group, que é uma empresa de consultoria, né, o BCG, e depois ele foi para o Vale do Silício, fundou o primeiro site dele,
que era o era e não era e-reviews, eu não lembro o nome do site dele, deixa eu pegar aqui. Mas o que que fazia o site dele? Era um site de review de produtos, tá. Tá, você podia fazer review de qualquer coisa. Epinions, Tá. Epinions. Ele fundou isso em 99, então antes de estourar a bolha.com, na época que a Uhum. internet era muito mais simples. Eventualmente ele vendeu esse site, fez uma fusão lá com outro site de review de produtos, e esse novo site fez o IPO. Tá. Depois, o Naval, ele fez um outro site que era um marketplace para que, empreendedores, né, pessoas que fundadores de startup, conseguiam investimentos com anjos. Então pensa que é um LinkedIn das startups, Legal. chamava AngelList. Se você é anjo, você cria seu perfil lá. Se você é founder, né, fundador de startup, você cria seu perfil lá, e aí lá você consegue achar investidores e os investidores conseguem achar startups para investir. E, se eu não me engano, eles pegavam uma porcentagem do investimento, Uhum. que era feito através da plataforma deles. Eh, Hoje o Naval é investidor, ele teve um período também em que ele ficou rico, que era o grande desejo da vida dele, porque ele nasceu pobre na Índia. Mas ele ficou rico e falou: "Puta, tô infeliz". E aí ele, cara, ficou meditando muito tempo, e aí ele diz que hoje ele é super feliz e tal, então ele tem esse balanço também, o pessoal chama ele de o filósofo do Vale do Silício. E vocês Interessante. vão entender por que que isso é interessante, porque essa thread tem um quê de filosofia, cara, ele cava lá no princípio do negócio. Ele não fala: "Faça um curso online", ou "Crie uma audiência", Uhum. ou, sabe, esses conselhos pontuais, Uhum. que pode até te deixar rico, mas não explica toda a criação de riqueza, não Uhum. explica todas as formas de ficar rico. Nessa thread ele explica todas as formas de ficar rico, os princípios por trás disso, que não dependem da sorte, porque tem formas de ficar rico que depende de sorte, tipo roubar um banco, casar com uma pessoa rica e esperar que você tenha ali uma parcela ali do patrimônio da pessoa, herdar, né, enfim, Cara, falando em tem patrimônio, ele fala assim, cara, é um cara que tá ensinando como ficar rico. Você consegue dar uma pesquisada rápida de qual que é o patrimônio, quantos miletas de dólares vamos ele lá, tem hoje? vamos Porque ver. deve ser um carinha que não deve ter pouca coisa, né? Ele tem, Uma bagatela de... hum, Tananana. vamos Vou ver, chutar ai, ai, não me bilhão, será? respondeu aqui. Será que é bilhão? É milhão? Cara, tá falando 65 milhões de dólares aqui na internet. Tá. Não é tão rico assim. Mas assim, não recusaria também ter um patrimônio desse, assim, nada mal também. Acho que assim, se ele tem 65 milha, dá pra falar como é que fica rico. Tipo, o que que o cara de 65 milhões não pode comprar que um cara de 1 bilhão pode comprar, talvez? Talvez uma ilha com um jato, Acho que isso compra. Não deve uma rede poder comprar. É, uma social. rede social, uma coisa maior zona, né? Portal de Mas notícia. tem uma coisa interessante, cara, que ele não fala: "Ah, esse é o caminho que eu fiz, faça o meu caminho". Tá. Ele é um cara que vai mais no princípio da coisa mesmo, Hum, e ele tinha um site que juntava investidores com fundadores do Vale do Silício. Então ele conhece muitas pessoas ricas também, né. tá. Então, Vamos vamos lá. ver, Vamos lá. vamos ver. Vamos descendo? Começar a descer a Bora. thread? Cara, essa Então, thread cara, tem, ó, 2018, tem uma boa repercussão, 253 mil likes. é isso. Dá pra ver o número de visualizações dela, não? Cara, não dá o número de visualizações. Tem salvamentos, 162 mil salvamentos. Não dá pra ver quantas visualizações, deve ter bastantes. Legal. Então Vamos lá. vamos lá. Como ficar rico sem depender da sorte? A primeira parte é: busque a riqueza, não o dinheiro ou o status. Riqueza é ter ativos que ganham dinheiro enquanto você dorme. Dinheiro é como você transfere tempo e riqueza. Status é o seu lugar na hierarquia social. Beleza? Tá. Então a O primeira wealth, coisa, ele que traz o quê? O poder ou o status tá englobado em poder? cara, poder seria power, né? Acho que É, o que ele está falando é wealth, é patrimônio, é riqueza mesmo, é ter tá. ativos, né? Interativos, tá. É ter uma empresa, é ter ações, é ter, Uhum, enfim. Dinheiro é o dinheiro mesmo, né? Que a gente transaciona. uhum. E o que ele fala é: você tem que. Não adianta você ter dinheiro, você tem que ter riqueza, você tem que ter coisas que te geram dinheiro, Dinheiro novo. né? Dinheiro novo. E status é o seu lugar na hierarquia social. E ele vai argumentar aí que muita gente procura, acha que está tentando ficar rico,
mas na verdade está seguindo um caminho que dá status, que é outra Entendi, coisa, entendi. tá? Vamos lá. Vamos lá. Entenda que a criação de riqueza ética é possível. Se você secretamente despise, né, como é que fala despise? Se você Apesar de se você secretamente rejeita a Uhum, riqueza, ela vai fugir de você, tá. tá. Então aqui já tem um conselho meio coach, né, de: "Cara, Uhum. acredite que dá para ficar rico sem fazer mal para os outros, sem ser antiético, sem ser um bandido, senão você não vai conseguir". Cara, e é um conselho que na internet, eu mesmo já acredito cada vez menos que é possível ficar rico de uma maneira ética nos dias atuais, pelo menos aqui no Brasil. Tem É, o essa Brasil é um pouco mais complicado, mas é possível, cara, sempre dá para achar exemplos. Acho que a sim, questão é mesmo que você fale: "Pô, a maioria das pessoas ou boa parte das pessoas ricas foram filhas da puta e tal", não quer dizer que não dá. Eu conheço gente que ficou rica de forma ética, sim, não, com certeza tá. tem. Eu acho que é mais difícil, É mais difícil, mas com tem. certeza. Eu acho que acreditar é importante, pelo menos, eu acho que é um bom jeito de tentar, né, de começar. É, eu acho que o ponto dele aqui tem muita gente que fala: "Ah, não, todo rico é do mal, Uhum, tal". Se você acha isso, você não vai conseguir. perfeito. É um conselho de coach? É, É uma eu acho que é um premissa bom conselho. básica que é pra uma base Perfeito, fundamental para as próximas regras, então. perfeito. Manda bala. Próximo tweet. Ignore pessoas jogando jogos de status. Eles ganham status atacando as pessoas que jogam jogos de criação de riqueza. Isso aqui é bem interessante, cara. Sem querer entrar muito na polêmica, Hum, mas essas pessoas que atacam Elon Musk, não vou dizer se eu sou pró Elon Musk, anti Elon Musk, acho que é complicado. Mas uma coisa é fato, o cara conseguiu fazer o foguete pousar de ré, isso tem um valor, ele gerou uhum. riqueza com isso. E tem gente que ataca ele. Por que essas pessoas atacam? Porque elas são boazinhas? Talvez algumas sim, não gostam dele, mas muitas é para ganhar status ali dentro da comunidade delas. Talvez eu usei o exemplo mais Polarizador? divisista, que É. polarizador que tem, mas você consegue achar outros exemplos disso, né. Não, mas acho bom, é porque é isso, cara. A galera quer polarizar em cima de pessoas que estão construindo riqueza, tá certo. E por que elas querem polarizar? Elas querem Para o chegar lá, né. naval Para o naval não é nem isso, cara, não acho que é, por exemplo, um jornalista que fala mal de um bilionário, sei lá, Uhum. não sei se é porque ele quer ser bilionário, acho que talvez é porque ele quer ganhar moral entre outros jornalistas É, ele quer ali, o ter o lugar pessoal de da fama, ele quer estar no é, hype ali do que ele falou aquele negócio. Perfeito. exatamente. É Tá mais ou jogando um menos outro isso que ele tá jogo, são falando 2 aqui. jogos diferentes, né, o jogo do São 2 jogos status diferentes, e o jogo da exatamente, riqueza. Perfeito, exatamente. perfeito. Vamos para o próximo. Você não vai ficar rico alugando o seu tempo. Você precisa ter equity, um pedaço de um negócio para ganhar a sua liberdade financeira. Então, esse aqui é complicado, porque, Hum, o cirurgião que cobra 50.000 numa cirurgia, segundo o Naval, ele não vai ficar rico, que tá alugando tempo. porque ele está alugando tempo. Obviamente, ele pode pegar esses 50.000 da cirurgia, investir em ações e aí ele vai ter equity, Uhum, que é um pedaço de um negócio, né? Mas, a premissa dele é essa aqui também. tá. Tá, e aqui um ponto, tá? O Naval tá falando rico, não é o para o Naval, o cara que ganha R$ 100.000 por mês não é rico, tá? É um cara muito rico, então ele É tá o cara completamente resolvido. cara, isso É é o cara um que isso é muito nunca mais vai interessante. precisar trabalhar na vida. Pode gastar quanto dinheiro quiser. Tá. É, isso é um conceito interessante, porque assim, na minha cabeça, quando eu era mais jovem, eu tinha essa loucura de querer ser muito rico nesse status. Conforme Uhum. você vai crescendo, eu sinto que, tipo, vai meio que desiludindo que é mais difícil chegar lá. É Tipo, difícil, hoje eu com já, mano, eu certeza. falo assim, cara, se eu ganhasse 100 mil por mês, eu já estaria muito tranquilo, tá ligado? Eu não Sim, precisaria ficar super rico, eu já teria tudo que eu gostaria de ter e tudo bem. Você tem uma ambição sim, diferente total. na sua vida, agora uma pergunta mais pessoal, você tem essa visão de querer ser muito rico? Tipo, rico naval, assim? Cara, acho que eu pararia antes, Uhum, de US$ 60 milhões na conta. Eu gostaria, não uhum. acharia ruim Nada não. mal. Mas, cara, eu acho que assim, ó, é que quem ganha muito menos que isso não tem essa noção, mas o cara que ganha 100.000 por mês, às vezes ele gasta 80, 90. Faz sentido. Ele é rico, ele não pode parar de trabalhar, Se parar de entrar dinheiro a qualquer momento. É o que acontece com muitos entendeu? médicos, por exemplo, né? Com muitos médicos. E é uma situação, às vezes, óbvio que eu vou falar aqui, a galera vai criticar e foda-se, né.
Mas é uma situação, às vezes, pior do que o cara que ganha pouco e quebra. Porque, pô, se teu gasto é 80.000 por mês e você tem um pedaço do gasto comprometido ali. Óbvio que a vida desse cara é muito mais luxuosa, confortável, etc. Mas, cara, quem que vai vir te salvar? Você não vai conseguir um empréstimo consignado para pagar 80.000 por mês, Exato. entendeu? Então, esse cara tá numa posição, às vezes, que é enquanto tá dando certo, ele vive muito bem, mas se começar a dar errado, cara, não tem cavaleiro do cavalo branco ali que vai salvar ele. Não Perfeito. adianta pedir dinheiro pra família, emprestado, é muita grana por mês, né. Não sei, quando eu vejo essas coisas de ficar muito rico, eu fico sempre pensando nessas coisas. Cara, eu não preciso ser muito rico, eu tenho que ter uma margem de custos e receitas, né, um lucro teoricamente, mano, bom, para eu poder Uhum. sobreviver e reinvestir isso em outros ativos. Eu Sim, não preciso ter 60 milhões na conta, que eu acho que sim. isso é muito inalcançável, assim, eu não vejo tão fácil alcançável para as pessoas hoje. É muito difícil. É. Eu tô longe, é Uhum, muito longe de chegar lá. uhum. Mas o Naval vai te ensinar como é que Tá bom, chega. a gente vai chegar lá. Ele tem a É, fórmula da riqueza. a forma da Vamos lá. riqueza. Eh Você vai ficar rico dando para a sociedade o que ela quer, mas ainda não sabe como conseguir em escala. Então aqui Nossa, ele perfeito, cara. já deu o começo da fórmula. Como é que você fica rico? Você descobre o que que a sociedade quer e não consegue, ou não sabe como conseguir. Ou seja, muitas pessoas querem algo e não sabem como conseguir. Aí você dá isso para eles em escala, tá? É impressionante como parece simples, mas, tipo, eu tenho muita dificuldade de entender o que que as pessoas precisam, mas não têm hoje. Pra mim, tipo, as pessoas já têm tudo, tá ligado? Esse é o Cara, foda. posso te dar Por favor. uma pílula aqui? Não é Uhum. o que elas precisam. Tá. O Naval é um cara muito preciso com as palavras, O e que ele ela não quer. falou, é o que elas querem. Então, assim, você precisa de uma harmonização facial? Ninguém precisa de uma harmonização facial, mas as pessoas querem. Tá. Se você conseguir um método de dar harmonização facial para as pessoas, que é o que elas querem tirar o dinheiro do bolso e pagar. Em escala, você fica rico. Em escala. Maioria das pessoas faz harmonização facial, não faz isso em escala, né, e elas, não ficam ricas, elas podem ganhar muito bem, mas elas continuam trocando o seu tempo por dinheiro ali, né. Seria equivalente, aí me perdoa a pergunta, só pra eu entender. Nesse caso, nesse conceito da harmonização facial. Tipo, hoje você tem que ir num profissional, esse profissional aplica pra você. Se eu, Uhum. eu teria que ter mais ou menos uma agênciazinha, um lugar ali especializado, uma clínica de estética. É, um bom É, exemplo é essas empresas de laser, Espaço Laser e tal, né? que fizeram IPO, né, Uhum, muitas. Então você tinha antes muitos profissionais que faziam laser nos seus consultórios, nas suas clínicas, e eles ganhavam bem. uhum. E aí foi alguém e sistematizou isso numa empresa Hum. com franquias, e aí você é dono desse sistema, né. Eu ia complicar mais então. Então pode ser mais fácil do que eu imaginava. Porque o Hã. que eu ia falar é assim, cara, então eu vou tirar o intermediário, vou te dar um método para você aplicar em casa, e em casa é um negócio fácil e prático para você fazer, eu consigo vender isso em escala, sem precisar ter Pode um ser profissional também, aplicando. pode ser também. Quem fez isso É, a empresa que criou o Ozempic, exato. né. Emagreça em casa, você se Emagrecer em espeta casa. lá, Você precisa de um profissional aplicando em você. e aí você fica mais rico ainda. É. Você tá aí tirando cada vez mais o intermediário, né? Quanto mais Isso, você tira o cara que aluga o é, tempo, mais escala você consegue é. tracionar. Isso tem a ver com o custo marginal de Uhum. entregar isso em escala, que ele vai falar logo depois na Legal, thread, né. legal, tô adiantando. Não, tudo bem, Vamos lá, pode ir. é isso aí mesmo. Escolha uma indústria, um setor, um nicho, em que você pode jogar jogos de longo prazo com pessoas de longo prazo. Isso aqui é importante, tá? Qual que é a premissa dele aqui? E ele explica tudo isso depois, tá? Esse é o começo do argumento dele, então tem muitas premissas, e aí depois as coisas se amarram. Mas o ponto dele aqui é: você não vai ficar rico rápido, então você precisa escolher um nicho, um setor, uma indústria, um segmento de mercado ali, em que você consiga jogar um jogo de longo prazo, tá? E com pessoas que também estão jogando um jogo de longo prazo, Tá. tá? Então, por exemplo, tigrinho é um bom jeito de ficar rico? Talvez você fique rico, mas aí você depende da sorte, porque você tem que fazer isso no curto prazo, né? Você está num setor muito agressivo ali, que as pessoas estão tentando embolsar o dinheiro o mais rápido possível. Ele recomenda
você escolher nichos que você pode jogar o jogo da longevidade ali, Boa, tá bom? manda bala. Vamos lá. A internet, ampliou massivamente o espaço possível de carreiras. A maioria das pessoas ainda não entendeu isso, Você continua achando que tá? isso é atual? Faz 7 anos que ele Então, postou isso. muito bom ponto, cara. O que que eu acho interessante? Primeiro que ele postou isso em 2018, isso era verdade em 2018 e a gente vê que as pessoas estão cada vez mais percebendo isso, né. Eh, eu ainda acho que isso é verdade. Tá. Eu vou dar um exemplo aqui para você, tá. Quando as pessoas pensam em carreira, elas geralmente pensam em coisas fechadas, muitas vezes da velha economia. Então, pô, eu vou ser um editor de vídeos, eu vou ser um fisioterapeuta, eu vou ser um. Sei lá, as pessoas pensam em Advogado. trabalhos normais, um Uhum. advogado. Mesmo as pessoas da internet, elas falam: "Ah, eu vou, sei lá, eu vou fazer vídeos sobre o Corinthians, vou fazer vídeos sobre não sei o quê, vou fazer um curso de emagrecimento", né. Mas existe um espaço maior de você fazer interseções entre as coisas, né. Então, por exemplo, vamos dizer que eu gosto de emagrecimento, eu posso falar sobre emagrecimento para cachorros, emagrecimento para, sei lá, puta, eu tô sem criatividade aqui, dá umas ideias, Jânio. Não, é que você pode subnichar, você tá dizendo isso, né, que você pode é Eu intersecção de ideia. Acho que a é, a questão de você ser um nicho também é muito boa, onde você conecta diferentes interesses. Você pode acompanhar isso. uma pessoa hoje que cria conteúdo sobre pô, ele fala de negócios, mas também fala de esportes, então é tudo uma questão de lifestyle interessante. Fala para homens numa certa idade. Eu entendo onde você quer chegar, assim, Tipo, existem eu posso ser um especialista em música medieval e dar certo, porque, por perfeito. exemplo, eu produzo pessoas, né, artistas, usando esse meu conhecimento, ou Uhum, eu crio uma série, alguma coisa no TikTok, que depois pode ir para o Netflix, uhum, que tem esse tema medieval e que usa esse meu conhecimento, né, então, perfeito. talvez não seja o melhor exemplo possível, mas Não sei, você falou que tá sem criatividade, você mencionou música medieval, acho que imagina é criativo, só sem ter imaginar. vamos lá. Boa. Jogue jogos de iteração, né, então iteração é eu faço um movimento, Uhum, vejo que resultado deu, volto, reflito, faço outro movimento, né. tá. Todos os retornos, né, todos os as coisas que dão resultado na vida, seja em riqueza, relacionamentos ou conhecimento, vem de juros compostos, tá. Então a ideia dele aqui é, mesmo que você comece pequeno, se você fizer esse jogo de iteração, tipo: "Pô, eu dei o meu primeiro passo, né, eh, agora eu volto, reacesso, dou o meu segundo passo, eu volto, reacesso, dou o meu segundo passo". Você consegue efeitos de juros compostos. No caso da riqueza pode ser: "Pô, eu vou começar a criar vídeos no YouTube ali, e eu vou fazer 50 vídeos, e aí talvez eu tenha 1000 inscritos no meu canal depois de 50 vídeos". Beleza, quer dizer que se eu fizer mais 50 vídeos eu vou ter mais 1000 inscritos? Não, provavelmente eu vou ter 10.000 inscritos, né. E aí depois eu vou ter 100.000 inscritos, então a coisa é você exponencializar o que você está fazendo. Boa. Qual que é a questão aqui? Tem muita gente que joga jogos lineares, né, eu tenho 5 clientes, eu vou tentar conseguir 10. Depois que conseguir 10, eu consigo 100? Depende. Você tem que mudar seu modelo de negócio, porque você não consegue atender 100 clientes. Então é isso que ele está falando aqui. Você Boa, tem que jogar o jogo dos juros compostos, boa. tá bom? Escolha sócios de negócio, né, com alta inteligência, energia e, acima de tudo, integridade. Então aqui é só o conselho dele sobre com quem se associar. Não se associe com cínicos e pessimistas. Suas crenças são autorrealizáveis. Então, aqui é muito parecido com o negócio do cara que não acredita que dá para ficar rico eticamente. Cara, se você tiver pessoas ao seu lado que são cínicas, que são pessimistas, vai dar tudo errado. É o que Uhum, ele está falando aqui, acho que é a experiência de vida dele, né. perfeito. Aqui tem um conselho mais tangível. Aprenda a vender, aprenda a construir. Construir produtos aqui no caso que ele está falando, né.
Se você conseguir fazer ambos, você será imparável, tá? Tem uma coisa interessante aqui, Johnny. Eu Uhum. vejo muita gente que faz bons produtos, cria bons conteúdos, faz bons produtos, programa bem, qualquer coisa nesse sentido, e não sabe vender. E tem o oposto também, tem pessoas que sabem vender, mas não sabem criar bons produtos. Eu acho que eu O tô aí. ponto Você acha que você tá aí? Eu acho que eu tô aí. Então então você tem que aprender a fazer o complementar. É. O ponto dele é sempre o que que vai te dar dinheiro aqui? É ou saber vender ou saber construir produto. Se você souber os 2, não tem como dar errado, Imparável. beleza? Boa. Aqui é o creme da thread, aqui é a nata, é o principal ponto dele. Se arme de conhecimento específico, accountability, né, tem uma Cara, tradução boa para eu acho um isso? dos melhores dicas é accountability e eu não sei como traduzir essa palavra para português. É É se tipo autogerenciar, autorresponsabilidade. É complicado é traduzir essa palavra. Ela é muito é boa. Muito é boa. trazer para si a responsa. É isso. Então é conhecimento específico, trazer para si a responsa e Leverage. alavancagem, tá? Alavancagem. Eu chamo de gordurinha Leverage. esse. Eu gosto da Gordurinha. gordurinha, acho muito bom. Não, mas acho que não é questão de gordura aqui, é mais a questão de, cara, com uma unidade de esforço eu consegui É resultados isso. É desproporcionais, isso. tá? Para ele, se você tiver esses 3, você vai ficar rico, sem depender da sorte. Puta, accountability eu acho que vale a pena falar mais, assim. Eu acho Ele que vai falar de ele vai todos. falar? Então Ele vamos, vai explicar cada um, então vamos lá. Melhor. tá? E ele começa com conhecimento específico. Tá. Conhecimento específico é o conhecimento para o qual você não pode ser treinado. Se a sociedade pode te treinar, ela pode treinar outra pessoa. E essa pessoa pode te substituir. Acho que eu não entendi. Então vamos lá, essa aqui é uma das partes mais complicadinhas mesmo. Tá. Qual que é a ideia dele, tá? Se tem um livro, Co- se tem um curso, se tem um diploma daquilo, não é um conhecimento específico, Tá. tá? Ele criou essa palavra, conhecimento específico, e ele está falando, existem conhecimentos que a sociedade consegue treinar as pessoas. Por exemplo, ser médico, tá? Não é fácil ser médico, mas existem processos na sociedade, existem instituições criadas para te formar médico. Uhum. É um conhecimento valioso? É um conhecimento valioso, mas como a sociedade consegue te treinar a ser médico, ela consegue treinar outras pessoas também. Então você como médico será substituível, Tá. tá? E a gente está vendo isso, né, com o aumento de faculdades de medicina, os médicos estão reclamando. Se estão reclamando de barriga cheia ou não, eu não sei, mas está azedando creme lá para os médicos também. Uhum. Então, meio que o que ele fala é: "Cara, não importa o quão avançado é o que você estudou, se você levou 20 anos para estudar aquilo, se é uma coisa que você consegue aprender num curso, num livro, a sociedade consegue treinar outras pessoas também, e aí você é substituível", Mas eu entendo, mas o que tá. que é o conhecimento específico, então? Ele vai explicar logo Ai, meu Deus, depois. eu tô Eu poderia ansioso. falar, mas Ele criou um interesse genuíno em mim, vamos ver. beleza. Conhecimento específico, você pode encontrá-lo, indo atrás da sua curiosidade genuína e da sua paixão, e não indo atrás das coisas que estão quentes, que estão em alta agora. Entendo aí que é como se fosse uma obsessão, você tem que ser obcecado por alguma coisa, Isso, exatamente. Tem que ser uma tá? coisa que desperta o seu interesse da sua criança interior. Cara, você não consegue parar de ficar obcecado com aquilo. Tá? Ou seja, o Naval é contra você ir atrás da próxima onda. Olha, ele é contra o Você nosso podcast. Ele não viria aqui participar de um podcast com a Ele gente. não viria para o nosso Tá podcast, bom, acredito. Pelo faz menos se ele sentido. visse só o nome do podcast, ele não viria. Perfeito. Ele é contra você falar: "Ah, vou fazer uma startup de AI, porque é isso que está em alta agora", Tá. tá. Ele é a favor de você ver o que que você é obcecado e ir atrás daquilo, tá. E aqui eu queria trazer alguns exemplos, cara. Por Hum. exemplo, um cara que você gosta muito de citar é o Casey Casey Neistat. Neistat, né. Perfeito. Cara, ele não pegou ele não começou a fazer vlogs porque os vlogs estavam em alta. Ele fez o que ele realmente era apaixonado. E ele era obcecado com aquilo. Uhum. E o que que aconteceu com a conta bancária dele?
Porra, hoje tá entendeu? estourando, não cabe mais nada lá. E aí você fala: "Pô, imagina lá atrás quando ele começou a fazer vlog, ele explicando para o pai dele ou pra avó dele: 'Não, eu tô fazendo uns vídeos que eu Tô conto sobre gravando o como meu é meu dia dia. em Nova York'". O cara fala: "Pô, você tá de brincadeira, né, Vai meu irmão?". trabalhar, vai conseguir um emprego CLT aí, ó, marmanjo. Exato. Já tem um filho Vai aí pra bater criar, laje. porra. Foda. Entendeu? Mas E e posso posso usar dar um outro por exemplo favor. meu? Cara, na época que eu criei meu outro negócio, eu fiquei obcecado em ajudar as pessoas a passarem na entrevista das consultorias lá que eu ensino. E, cara, do ponto de vista do meu pai, o que que eu estava fazendo? Eu estava dando aulinha por Skype. Uhum. Ele chegou a falar essa frase numa mesa de Cara, jantar ali: é "Pô, foda. filho, tinha uma carreira ali próspera pela frente, ia virar executivo, não sei o quê, agora É tá dando foda. aulinha por Skype". Mas naquela época eu estava obcecado em, cara, encontrar como é que faz pra resolver isso, como é que eu ensino as pessoas e elas realmente passam nessa entrevista de emprego, que é uma entrevista de emprego difícil de passar. E como achar uma obsessão? Pô, boa pergunta, cara. Eu acho que quando você vai mais profundo, você vai Aí a começando a pergunta é de ampliar. US$ 1.000.000, né. Eu acho que existe algo mágico na obsessão. Eu acho Existe algo, também. uma conexão que eu vejo muito com o meu treinador de boxe, cara. Ele é um Hã. moleque, tipo, não tem história nenhuma com boxe, mas, tipo, aos 7 anos de idade, ele ficou extremamente viciado naquilo e até hoje é aquele cara assim, você bota numa mesa de bar, ele só sabe falar disso. Ele não Uhum. consegue falar de mais absolutamente nada. Ele consegue ficar o dia inteiro vendo o vídeo daquilo. Aham. Tipo, Então, é cara, uma coisa inerente ao ser humano, você sabe parece, por que sabe? que eu resolvi criar o meu canal de conteúdo de empreendedorismo? Hum, Justamente por causa disso. Eu encontrava meus amigos, eu só falava disso. então. Eu encontrava outro empreendedor, eu começava a perguntar os números do negócio, como é que funciona, investigar, tal. Cara, podcast que eu ouvia era só sobre isso. Eu ficava enchendo o saco da minha mulher, que não necessariamente quer falar de negócio 3, Uhum. 4 horas por dia, eu só queria falar disso, falar disso, falar disso. E isso aconteceu por 3 anos, 4 anos, 5 anos, sei lá quantos anos. Eu falei: "Pô, vou falar disso com a Deixa eu internet". chamar a comunidade ali que saiba falar, queira É, falar disso comigo. vou Muito bom. falar para quem quer me ouvir. Boa. Eu acho que esse é um bom jeito. Outra coisa é tipo assim, cara, se você tá entrando em inteligência artificial agora, provavelmente você não é obcecado com isso. Existe uma chance grande de você ter sido influenciado pelo movimento. Você tá indo porque é a onda, é o próximo negócio e tal. Pode dar certo? Pode dar certo, mas aí talvez dependa da sorte. Eu acho que agora, se você me falar: "Não, em 2018 eu já estava olhando esse negócio de inteligência artificial, já estava aprendendo a programar isso antes do ChatGPT". Uhum. Aí eu falo: "Ah, talvez seja uma obsessão sua". Cara, existe uma coisa que talvez eu estabeleceria como premissa do Naval logo no começo, que é assim, uma premissa muito idiota, mas muito importante, que é um autoconhecimento. Sim, Tipo, saber realmente se a obsessão é de verdade. Essa autoavaliação própria, assim, de saber o que você realmente gosta é muito importante. sim. E saber quando você tá errado, saber quando você tem que ir pra um caminho oposto, porque é muito fácil a gente se iludir, tá ligado? É É, é, complicado é, isso. é Viver não é complicado. fácil, né? Não tem um Não é fácil, manualzinho, né, viver. não é fácil. Cara, E assim, agora eu tô até me perguntando, quando ele fez o site de review de produto lá, será que ele era obcecado com reviews de com review de produtos? produto. Tipo, ou Será? era alguma tecnologia por trás do site que ele era obcecado? Não sei. Eu não vejo nada mal em ser, porque, por exemplo, um youtuber, um dos maiores youtubers da plataforma hoje, o Mark Lee Brownlee, que é um dos maiores reviews techs do mundo, cara, o cara tem um canal, tipo, há 18 anos no YouTube e ele é obcecado em fazer review de tecnologia. Até hoje ele continua fazendo. É Então, absurdo, sabe o cara absurdo. do Mind Your Headphones? Sim, também aqui do Brasil, Esse muito cara bom. é obcecado, né, cara. Obcecado por fone de ouvido. Cara, é absurdo. Obcecado por fone de ouvido. Ele faz isso desde a época do É Facebook, absurdo. faz até hoje, lançou a empresa de fones dele, que é a Cuba Áudio, né. Cara, eu acho que eu não encontrei uma coisa que eu sou obcecado ainda, acredita? É mesmo? Eu tenho Não é mu criação de conteúdo, Cara, eu Johnny? tenho múltiplos interesses. Eu gosto muito de falar de criação de conteúdo, mas assim, ele Tá. muda. Eventualmente ele muda. Já foi o box, mas ele tem um período assim limite que acontece. Mas não sei, eu não sinto que eu não consegui uma obsessão desde criança, tá ligado? Eu não sigo essa mesma linha desde criança. Talvez eu tenha uma, que eu Hã, não abrace ela e eu deixei ela de lado morrendo. Eu vou fazer uma consulta terapêutica agora, que é hã, política, cara, e economia. hã. Cara, é uma coisa que eu não consigo me desvincular, mas Mas você acha que você é obcecado de verdade? Se você fosse mano, obcecado, você ia estar na Alesp agora, cara, você ia estar mas não sei, pode ser, cara. Não sei se é uma falsa obsessão ou só um gosto, talvez é um um interesse, pô. interesse, porque eu tenho múltiplos interesses, mas o que que é realmente obsessão? Eu acho que o ruído
nós da geração Z, o ruído atrapalha a gente em encontrar a nossa obsessão. Eu tenho dificuldade porque eu tô ouvindo tanta coisa ao mesmo tempo e eu não tenho um momento em silêncio que eu não consigo identificar o que eu realmente gosto. Eu acho que e assim, a gente tá singularizando o negócio, né, tipo: Uhum, "Ah não, tem que ter uma obsessão". Acho que talvez você pode sim. falar: "Cara, eu posso ter vários interesses fortes", talvez eu possa até chamar alguns deles de obsessão, mas, pô, eu acho que o ponto aqui é: eu preciso fazer alguma coisa em que eu seja curioso, genuinamente, não tô fazendo por obrigação, e que eu possa fazer que eu me veja trabalhando com aquilo, com aquele tema, com aquele nicho, com aquele tipo de trabalho por décadas. Acho que mesmo que você tenha vários, aí beleza, você tem vários. Mano, sabe uma coisa que eu sou obcecado? Hã. Pelo conceito da obsessão. Eu acho incrível isso, cara. Aí você foi Eu acho incrível o poder dessa arma. Eu acho uma das armas mais importantes para o ser humano. hã, Mas vamos lá. Vamos continuar que vamos lá, tem coisa ainda aqui, né, tem aparentemente. coisa. Tem coisa, tem caminho. Vamos lá. Construir conhecimento específico vai você vai ao construir conhecimento específico, você vai se sentir como se estivesse jogando, brincando, mas isso parecerá trabalho para os outros, tá. Então aqui, qual que é a questão? O que que você gosta de fazer, que você faria de graça, mas que os outros olham e falam: "Pô, puta trampo, cara". Não sei, eu já discordo dessa afirmação. Pra Fala você mesmo. estava trampando, dando sua consultoria pra pessoas, mas pro seu pai você estava fazendo aulinha por Skype. Tipo, não estava parecendo um puta trampo. Então, cara, é que a minha obsessão na época era não era dar as aulas, era depois de dar aquelas aulas, eu me juntava com o meu sócio e a gente ficava por horas no quadro branco desenvolvendo o método, Tá, tá. Então e era um trabalho, assim, que eu não a gente não precisaria fazer, a gente já tinha dado a aula ali, já tinha recebido o dinheiro, e as pessoas estavam satisfeitas, mas a gente ia lá depois do trabalho e ficava, cara, por horas fazendo o método no quadro branco e pensando: "Pô, mas e aquele outro cliente, será que isso aqui ia funcionar com ele também ou não?". E era um puta trampo. E que outra pessoa falaria: "Cara, por que que você tá fazendo isso?", entendeu? Tipo, não precisa, uhum. já tá dando certo. Mas pra gente era legal, a gente saía de lá com mais energia. Mas você era mais obcecado pelo processo de fazer as coisas ou pelo nicho que você estava atuando? Eu queria achar o método. Porque assim, ó, eu tive muita dificuldade em passar na entrevista da consultoria. Pra quem não sabe que tá assistindo, cara, é uma entrevista extremamente difícil, assim, a taxa de aprovação é menor que a de Harvard. Não quer dizer que é mais difícil de entrar que Harvard, porque depende de quem aplica, mas, é um processo seletivo muito difícil, que tem uma entrevista técnica complicada. Eu não passei da primeira vez, eu estudei pra caramba pra segunda, e aí depois que eu saí eu falei: "Cara, será que tem um jeito de fazer qualquer pessoa passar nisso? Ou vai o maior número de pessoas, pessoas que não passaram antes". Uhum, E eu tinha essa obsessão em chegar nesse método, chegar nessa resposta. Tanto é que depois que eu cheguei nele, que hoje eu posso dizer que eu cheguei nele, uhum. e aí eu criei meus produtos, meus cursos lá e tal, cheguei no método que eu falo: "Cara, esse aqui eu acho que é o melhor que dá pra fazer". Eu perdi um pouco o tesão pelo negócio, Você tanto é que eu gosta fui do fazer outra processo coisa. então, né? E agora eu tô querendo chegar no método de, cara, como empreender e ter um negócio, né, sair da CLT, como é que eu empreendo e faço um negócio que vai ter sucesso. Então talvez a minha obsessão é em criar métodos para coisas difíceis e Perfeito, ambíguas, entendeu. perfeito, é interessante. E eu gosto de fazer isso, cara, eu fico horas fazendo isso e para os outros parece trabalho, entendeu. Cara, sabe que eu vou traduzir a obsessão, você tem que ter tesão, mano, pela vida. Mano, tem que ter Não é um obsessão, é porra, tem que ter tesão. a paixão pela Tem que ter porra, tá ligado? tesão, Tem uns tem que cara ter mano, sabe qual é a tesão. realidade? Tem uma galera morna na vida, que tipo: "Ai, vamos lá", mano, tem que ter caralho, que da hora, É mano. isso, é isso. Eu vou Porra! refrasear o naval aqui É, então. então, Para ganhar conhecimento específico tem que tem achar que o que te ter dá tesão. tesão, mano, te deixa pô, eu ia falar um É, bagulho aqui, mas vai, continua, vai. fala mesmo. Ah, não vou não, vamos embora. Esse podcast é 18 mais. Manda bala, manda bala. Então vamos lá, o que ele tá falando é que, cara, vai parecer que é divertido pra você, você vai ter Uhum. tesão naquilo e para outras pessoas vai parecer trabalho. Tem uma nuance nessa frase que é assim: "Ah, eu tenho tesão em jogar Minecraft". Irmão, beleza, mas os outros também têm.
Então não adianta muito, entendeu? Ou você tem mais tesão que todo mundo, Ou você tem mais tesão que todo é mundo. tipo, vai Exato. ganhar quem tem mais tesão pelo bagulho. É isso. Como é que você vira profissional de Counter-Strike? Você joga 18 horas por dia e não cansa, Não cansa. né? Manda Vamos bala. para o próximo. Quando o conhecimento específico é ensinado, ele é através de apprenticeships, é o modelo de como é Mentoria? que não é bem mentoria, é tipo, é uma mentoria, só que você tá do lado do cara, não é a mentoria online, que o cara Sim. vai lá, fala umas groselhas no vídeo, É tal. um mentor mesmo, você tem É uma pessoa, um trabalhando professor junto, trabalhando é junto. trabalhando junto. Não é através de escolas, tá. Então eu usei o exemplo do médico, o médico é treinável, certo? Através de Uhum, faculdades, instituições e tal, mas como é que você vira um neurocirurgião? Não é estudando. tá. Você tem que estudar, aí você se torna neurocirurgião, aí você entra numa equipe e passa 10 anos trabalhando com um neurocirurgião mais experiente. Acho que esse é o modelo de apprenticeship que ele fala aí, né. Uhum. Você aprende direto da pessoa, porque qual que é a questão do conhecimento específico, cara? Ele não é um conhecimento intelectual que você consegue pôr na página, escrever a respeito, ele é um conhecimento mais tácito, mais intuitivo, tá. Ele é um conhecimento mais de observar, de ver como é feito, de ver as nuances dos detalhes e quem aprende não é só a sua mente consciente, também é a sua mente inconsciente, a sua intuição, Interessante. tá. E por isso não é a sociedade não consegue treinar essas pessoas em escala, Uhum. né. Como é que eu viro um grande publicitário? Tô falando dos grandes mesmo. Você pode fazer faculdade de publicidade, você não vai ser um grande publicitário. Você tem que trabalhar com os grandes publicitários, Boa. né. Tô entendendo o que é Tá esse entendendo? specific knowledge, tô Boa. pegando. Conhecimento específico é frequentemente extremamente técnico ou criativo. Ele não pode ser terceirizado ou automatizado, Caralho. tá? E de novo, volta naquela coisa da intuição humana. Não dá para eu terceirizar, não dá para eu automatizar. Qual que é seu conhecimento técnico hoje? Meu conhecimento técnico, É. cara, eu tenho alguns, né? Eu aprendi o método de resolução de problemas das consultorias, né? Que eu ensino hoje no meu curso lá. Uhum. Acho que é um conhecimento bem técnico para fazer diagnóstico de problemas de empresas, né. Eu eu chamaria de técnico mesmo. Eu sou relativamente bom em copywriting. Mas copyright tem cursos, tem isso é uma coisa ensinável. Tem, mas você já pegou um copywriter que fez o curso e pediu para ele escrever uma copy para Não, você? eu acho que tem Ele quadros vai de seguir uma excelência e formulinha. maestria, né, nessas Isso. habilidades. Mas é isso que eu tô tentando distinguir. O que que é conhecimento técnico, o que que é uma habilidade comum, que é aprendível, tá Não, ligado? é que eu não acho que ele está falando que todo conhecimento técnico é um conhecimento específico. Ah, conhecimento específico, perdão, não queria dizer Isso. técnico. Copywriting é um conhecimento específico? Dependendo do seu nível de copywriting, sim. Se você Ah, consegue criar uma campanha então qualquer muito. habilidade em seu nível de maestria seria um conhecimento específico. Então, o ponto dele é qualquer habilidade técnica ou criativa no seu nível de maestria, pode ser Tá. O um que conhecimento específico. que se encaixaria quase todas, né. Qual que não Eu seria uma acho que habilidade técnica ou sim. criativa? Cara, boa pergunta, É, acho que talvez ah, deixa eu que pensar. nem o braçal, porque o braçal é técnico também, né. Tipo um cozinheiro, cara, o cozinheiro é uma habilidade super técnica, você tá do lado dos melhores cozinheiros, faz você cozinhar melhor, tipo, é isso que eu tô tentando. Eu acho que, tipo, por exemplo, você ser taxista, você Hum, não é extremamente criativo e não é muito técnico também, né, você tem que saber dirigir. uhum. Talvez um bom taxista vai Sabe de cor os saber caminhos, sabe tá, de cor os caminhos, mas isso é automatizável, né, o Waze faz isso para você. tá bom. Criar Então, conteúdo não, então seria uma coisa, tá aí dentro também, criar conteúdo é uma coisa muito criativa, tá bom, tem um pouco de técnica ali dentro e os grandes criadores de conteúdo, eles não conseguem terceirizar nem automatizar o que eles fazem, entendi, entendi, né. legal. Então eu acho que um bom crivo é: "Cara, será que eu tenho conhecimento específico?". Acho que um bom crivo é: "Cara, eu consigo terceirizar isso? Eu consigo automatizar isso?".
E você acha que, Se voltando, você né? consegue, não é um conhecimento específico, é uma coisa que as pessoas conseguem ser treinadas para fazer. E como alcançar isso? A gente já viu que é através dessas mentorias, não através de escolas, mas também tem que ter um tempo dedicado a isso, imagino. Você tem que ficar muito tempo desenvolvendo com isso aí. É o tesão e a É o obsessão. tesão e Ele opção. não perceba que ele não fala que você tem que ter um mentor. Ele fala, quando você aprende isso com outras pessoas, é através de um processo de mentoria. Eu nem chamaria de mentoria, né, não tem uma boa tradução para Não tem. apprenticeship também, mas é tipo, É um é quando estágio, né? você É uma. é uma mentoria presencial, full time, você por exemplo, tá, É o se cozinheiro, você ir cara. É o lá cozinheiro com um é, chefe mais foda, o cara tá lá aprendendo com o cara, exatamente. mano. Se você conseguir virar o estagiário do Casey Neistat, talvez você pegue um pouco da do molho dele ali. E tem vários. Tem um estagiário que foi até trabalhar com o MrBeast depois, o cara hoje tem um canal fudido, que foi um estagiário É, do então. Case. Usou um É exemplo muito isso, bom, é aliás. isso, Não é lembro o isso. nome dele, mas o Legal. cara é foda. Os chefes são bons exemplos também, né. Sim, Você não sim. vira um grande chefe sem ter trabalhado com outro antes. Aprendendo no YouTube de casa, só como cozinhar, você não vai Você fazer pode isso. ficar bom, Pode ficar mas bom, você não vira no Superchef. você não vai ter o conhecimento específico. Mas acho que uma coisa que é Hum, importante é que ele não fala que você tem que ter isso. Você pode conseguir isso apenas através da obsessão e do tesão. tá, Se for uma coisa que você é apaixonado, você fala: "Cara, eu vou achar o melhor jeito de fazer isso", você consegue fazer sozinho. tá, Só que você tem que aprender fazendo. tá bom. Você tem que iterar, você tem que testar seus limites, você tem que testar, 1000 coisas diferentes, que é uma coisa que só uma pessoa obcecada vai fazer. E tipo, você pode até estudar e tal, mas não é no estudo que você vai aprender É isso. que o conceito de obsessão, eu acho que ele envolve tudo, eu acho que ele é importante porque ele tem uma certa questão da teimosia, que é você fazer, ouvir comentários negativos e não deixar isso te abalar e continuar fazendo, porque Sim, você vai ser tão teimoso em gostar daquilo que você vai fazer mesmo quando tá uma merda. Porque se sim, você não é obcecado o suficiente, você para na primeira dificuldade que você encontra. Então eu acho que é sim. importante ter isso. E se for ver, cara, o MrBeast ele não aprendeu com ninguém, ele aprendeu sozinho. Uhum, Ele tinha outras pessoas ali na jornada com ele, outros criadores que eles trocavam ideia e tal, mas ele não teve um grande mentor, uhum. né, e ele é o maior de todos. É, muito foda. Vamos lá. Então, esse é o conhecimento específico. Tá. E é um dos pilares, é um dos 3 pilares que você precisa ter. Aqui a gente já vê que não é tão fácil ficar rico, Obrigado. Tá tá, ficando difícil. mas Já não tô mas ficando vamos tão lá. rico. Eh, Embrace accountability. Aqui a gente tem 2 palavras difíceis de traduzir, né, mas é Abrace a abrace autorresponsabilidade. autorresponsabilidade. Eh, Outro jeito de definir accountability é o cu na reta, tá. Muito bom. Que para mim deveria ser a tradução do livro do Taleb, Skin in the Game. É o Os cu na caras reta. traduziram como pele no jogo, irmão. Ninguém É, fala mano. pele no jogo, é cu na reta. Cu na Vocês reta. sabem disso. Então vamos lá, abrace o cu na reta e tome riscos de negócio sob seu próprio nome. A sociedade vai, te premiar com responsabilidade, equity, ou seja, um pedaço das empresas, e alavancagem, tá. Então o que que ele está falando aqui, cara? Se você for muito liso, muito vaselina, muito: "Ah, não, não fui eu que fiz isso não", ninguém vai te dar responsabilidade, ninguém vai te dar um pedaço de um negócio, e você não vai conseguir ter alavancagem nas coisas que você faz, Uhum. tá? Muito bom. Beleza. Aí ele fala aqui, ó, as pessoas mais, accountable, mais cu na reta que tem, Nossa. ela Olha os nomes elas que vai vir agora. elas têm marcas únicas, públicas e arriscadas, Porra. tá? E aí lembrando que essa thread foi escrita em 2018. Mano, todos estão fodidos aí. Todos. Não É tem a um que não Oprah, tá. o Trump, o Kanye e o Elon Musk. Pô, a Oprah caiu no escândalo do P. Diddy agora, Trump, mano, tendo Então, que falar. mas assim, cara, Nossa. em termos de dinheiro, estão melhores do que nunca também. Uhum. Então, Caralho, assim, animal. talvez se arriscaram muito, mas, Naval não estava errado, Não tava. né. Um virou presidente de novo aí, o outro não sai da mídia, o outro fez o foguete pousar de costas e virou quase que um ministro não oficial ali do governo americano. Não, mas eu concordo. Isso eu acho muito foda, assim. Você ser singular, você ser diferente é muito importante. Você se portar diferente, falar diferente, agir diferente. E o mundo hoje, ele pede pra nós sermos polarizadores, principalmente nós criadores de conteúdo.
Quanto mais polarizador uma opinião, maior a sua recomendação externa. É o jeito que o mundo É, funciona, tá ligado? cara, são caras que essas pessoas e outras também, né, são pessoas que não se escondem atrás de outras. Uhum. Quer ver um exemplo, cara? Dá para pegar exemplo de empreendedores brasileiros também, né. Você tem o Flávio Augusto, ficou muito rico, ficou bilionário, né, o cara que criou a WhatsApp. Você tem alguma coisa contra o Flávio Augusto, Júnior? Não, vai, vamos tocar aqui, vamos elogiar Cara, bilionário. Começando o quadro elogiando não é bilionários. questão de elogiar, é Vai, questão, pô, a thread sobre como ficar rico. tá bom, tá Ele bom, ficou rico, e tá ele bom. veio do zero ali, do mais zero, quase o mais zero Tá. que eu conheço. Flávio Augusto sempre meteu a cara a tapa. Você acha que se dá um problema na empresa dele, ele fala: "Ah, não, mas veja bem o contexto econômico". Tanto é que quando veio a pandemia, as escolas dele deu merda, porque eram escolas presenciais. O que que ele fez? Rapidamente pôs a cara a tapa e começou a vender curso de inglês online. Outras escolas de inglês que não têm uma pessoa com o cu na reta ali tão forte, não fizeram isso. Eu não sei se vai estar no na thread dele, mas eu acredito que pra você ser um pouco isso, tem que ser um pouco cuzão às vezes. Concorda? Tipo, você vai fazer umas coisas, atitudes meio às vezes não é ilegal, não é não ético, mas, por exemplo, ele vendeu uma participação societária dele no pior momento do negócio, e, numa parte boa do negócio ele vendeu, e quando tava na merda ele recomprou. É uma oportunidade de negócio. Ele não foi Eu não tonto nem chamaria nada. isso de cuzão. Não é Quem cuzão, é comprou, malandro, é quis malandro. comprar. Sim, Você tem que ser meio sim. malandro, jogar meio que o jogo do capitalistão moderno, tá ligado? Acho que para chegar no nível dele, sim. É, não dá pra Mas você assim, ficar quem comprou a empresa dele sabe o jogo também, não é que ele estava também. enganando o tonto. Exato, mas tipo, você não vai ser aquele cara, ó, você não vai ser bonzinho e falar, ó, tá no Não momento pode A. ser Não muito dá. bonzinho, Não pode não ser muito pode ser. Para bonzinho. chegar no nível dele, É, acho que dá para chegar num bom nível também acho, sem também sem acho. ser cuzão com ninguém e tal, sendo bonzinho. Exato, Mas eu acho que, cara, chega um nível do jogo que você não tá lidando com ninguém bonzinho. exato. E desses Então, 4 nomes aí, cara, a Oprah talvez seja mais boazinha, mas ainda tem algumas ninguém é coisas contra bonzinho. ela, é complicado. Ninguém é bonzinho aí. É complicado. Mas tudo bem, o ponto dele aqui não é seja bonzinho ou não, é, cara, mata no peito, Joga a bola no pé do pai. É joga a bola no isso. pé do Tá bom, pai, beleza. entendeu? Não se esconda atrás de outras pessoas e ache culpados para Tá bom. coisas que são de sua responsabilidade, tá bom? Ou seja, arruma a sua cama e lava a louça, seu. É É isso, isso, tá bom. tá Próximo. bom? Então passamos por conhecimento específico, tenha tesão, aprenda o que não Tesão. pode ser ensinado. Passamos por cu na reta, É isso. ponha seu nome a jogo. Perfeito. Ah, tem que ser jogador. E agora vamos para o último, que é a alavancagem. E aí ele traz uma frase de Arquimedes aqui, o princípio de Arquimedes. Me deu uma alavanca longa o suficiente e um lugar para colocar ela, e eu posso mover o planeta Terra. Tá errado, né? Foi dramático? Tá errado porque não vai morrer o planeta Terra. É Pode que ser acho que na um. época eles achavam que a Terra era plana, Então né, tá tal, bom. ficava em Então, cima da tartaruga. tá bom. Bonitinho, É o bonito, é impactante. Dá pra o botar, tipo, ponto frase Forbes da semana, o LinkedIn, os caralho. Dá pra botar. o ponto dele é assim, cara, dá para um homem levantar um peso de 10.000 quilos? Dá. Você precisa ter uma alavanca, bem Uhum, posicionada. Isso a gente aprende em física na escola, né. perfeito. Beleza. Só que aí como é que isso se aplica a dinheiro? Vamos lá. Vamos lá. Fortunas precisam de alavancagem, tá. Alavancagem nos negócios vem de capital, pessoas e produtos sem custo marginal de replicação, código e mídia. Forte. Então, a gente tem essas 3 grandes fontes de alavancagem: dinheiro, pessoas e produtos sem custo marginal de você produzir uma nova unidade, tá? Que pode ser código ou mídia. Cursos online, por que curso online dá tanto dinheiro? Porque eu vendo mais um e eu não tenho custo. Uhum. Vou trazer um exemplo que não é nem código nem mídia. Ozempic. Custa R$ 1.000 a canetinha. Quanto custa para o laboratório? Cincão, dezão. Todo o custo estava no desenvolvimento, em descobrir a molécula tal.
Mas eles têm 90 e poucos por cento de margem naquilo, tanto é que mudou o PIB da Dinamarca, né. Uhum. Então, não precisa ser código ou mídia, pode ser um produto físico de altíssima margem, mas geralmente vai ser código ou mídia. Johnny Comunista entrando em jogo, quando ele fala de pessoas, é Manda bala. exploração de pessoas através do trabalho? É você ter muitos funcionários. Muito Se você quer explorar ser a se você quiser mais-valia tomar um deles, é isso se que eu tô você quiser entendendo. tomar um ângulo marxista, sim. Não, é que a mais-valia existe. Tipo, Eu não acredito, mas não, acho que é assunto para outro existe episódio. não, eu tô falando que existe, porque existe um percentual que fica para a empresa que está empregando aquela pessoa, e uma outra porcentagem fica pra e o excedente é a mais-valia, É concorda? que a mais-valia parte do princípio que o valor surge do trabalho, né. Ah, perfeito. Você pode não Eu acreditar não na premissa concordo com da essa mais-valia. premissa. Ok, Sim, ok, tudo bem. sim. Mas existe essa margem aí, então essa margem de exploração sobre o trabalho humano de alguma pessoa. É isso Essa que ele tá margem querendo de falar. lucro sobre o trabalho humano, sim, Isso, tá, é isso que ele tá sim. falando. É que eu não quero dar um ângulo marxista, porque Não, perfeito. Eu também não sou marxista, a essa galera do essa Superchat fica thread tranquila. não É, é questão disso, é questão que sim. essa thread funciona caso você seja marxista ou não. Ou não, é o mundo como ele é. Isso tô É explicando isso, a ótica e pra mim a mais-valia explica muito bem esse conceito. tudo bem. Mas é só o conceito do acidente do Você trabalho. por exemplo, tá, se eu sou um médico que faz laser, Uhum, eu vou ganhar "X". Se eu crio uma clínica de laser e contrato outros médicos, outros funcionários para aplicar laser, eventualmente isso pode virar um espaço laser, eu estou pelo Brasil inteiro, eu tenho alavancagem, perfeito, tá. perfeito. Ótimo. E capital é dinheiro gera dinheiro. Botei dinheiro Cap no lugar, o negócio vai rodar. capital é certos negócios eu ponho mais dinheiro em anúncios, por exemplo, Uhum, em infraestrutura, isso me dá a chance de ganhar mais dinheiro. perfeito. Então, por exemplo, se eu tenho um restaurante, ele tem sucesso, tem uma marca boa, criei o Pirajá, um celebrado bar aí de São Paulo, né, tá Uhum, sempre lotado, se eu tiver mais dinheiro eu posso abrir outro Pirajá, e perfeito. depois outro, e depois outro, e depois outro. E aí eu falo aqui, ó, de todos esses que a gente viu de leverages, qual que você acha que tem mais potencial hoje em dia? Vamos ver a opinião do Naval. Vamos lá, ele vai dar a opinião Ele dele? fala logo vai, lógico. Quero ver. Depois eu quero a sua também. Vamos lá. Capital significa dinheiro. Para captar dinheiro, aplique seu conhecimento específico, com o cu na reta, e mostre o um bom julgamento, boas decisões que resultam disso. Ou seja, se eu sei muito sobre uma coisa, se eu sei cara, eu sou obcecado por aquilo, eu tenho tesão, eu trabalhei 10 anos naquilo, eu sou a pessoa que mais entende de um negócio, por mais específico que seja, coisas que não ensinam no livro, não ensinam na escola, e eu ponho o meu cu na reta, eu consigo capital. E aí, com esse capital, eu preciso usar esse dinheiro de uma forma com boas decisões que dão retorno. É assim que se alavanca com capital, segundo ele. Ou seja, eu manjo muito de bar. Eu sei fazer um bar com chopp que tem um cardápio legal, que as pessoas vão consumir petiscos ali, eu vou criar meu bar, o Pirajá. E aí eu captei dinheiro para isso, né, e aí eu tomo boas decisões e por causa das minhas decisões meu bar tá sempre cheio, certo? E aí eu vou ter sucesso aí com alavancagem por capital. Eu consigo captar mais dinheiro depois disso. Eu tô, assim, eu tô tentando pegar ele no pulo em algumas ocasiões, tá? Mas é só umas curiosidades. Porque pra mim existe momentos, existe um lado negro da obsessão que é, você pode estudar muito sobre uma coisa, ou ser obcecado por uma coisa e não ter um retorno mesmo que você tenha muito conhecimento. Você concorda? Ou você acha que toda obsessão, todo estudo forte sobre uma coisa leva a um sucesso? Vamos se lembrar que ele não é pelo estudo que se Não aprende, é estudo, o perdão, é pela conhecimento obsessão. específico. Tipo, você se obcecou Então, por muito mas por uma coisa, aí mas vamos dizer depois que, cara, eu sou obcecado em bar, tá. O que que um cara obcecado em bar faz? ele Ele conhece vai os melhores trabalhar em bar, produtos, sabe as melhores localizações, sabe? ele vai em todos os bares do Brasil, os melhores bares do Brasil, ele vai Uhum. trabalhar em bar, ele vai começar de garçom, vai passar pela cozinha, depois vai trabalhar numa companhia tradicional do comércio, que é uma empresa de bares e restaurantes aí, vai aprender com os executivos, depois talvez ele vai começar a dar consultoria para restaurantes e bares, ele vai aprender com cada um. Cara, um cara desse, ele pode ser que o bar dele dê errado, mas é muito difícil. Ele aumenta as chances de sucesso dele, mas nada garante, é isso que é É, importante, garantia não tem, não acho tem. que não tem. Até porque a questão do cu na reta é você tomar risco mesmo.
perfeito. Todo risco envolve, Existe um risco, tem um risco. existe um risco. Não Perfeito, tem como. perfeito, perfeito. Mas você concorda comigo que um cara desse é muito diferente de um cara que estudou Uhum. bares? Estudou, fez uma pesquisa online, mapeou os melhores lugares, as melhores receitas. Não é Perfeito. disso que ele tá falando, porque isso você consegue fazer em escala, as pessoas conseguem, todo mundo consegue fazer isso, Uhum. Perfeito, perfeito. né. Beleza, agora ele fala da forma de alavancagem que é o trabalho. Trabalho quer dizer pessoas trabalhando para você. É a forma mais velha, mais antiga e mais disputada de alavancagem. A alavancagem por trabalho vai impressionar os seus pais, mas não perca o tempo da sua vida indo atrás dela. Interessante. Para você que é marxista, Johnny, Não, não como é que faz te soa sentido. isso? Eu não vou nem alegar o mérito da coisa, eu estou falando aqui do esse negócio de A impressionar seus frase dele pais faz é sentido, perfeito. impressiona. Nossa, Impressiona, tenho tenho muitos 30 funcionários. funcionários, Cara, exato. mas é perfeito, é mais E é a trampo, mais mais dor de antiga, cabeça, mais é o que antigo. os egípcios faziam para construir as pirâmides, né. Não, Exato. põe 20.000 pessoas aí, cortando pedra. Cara, ele não tá errado. Tipo, você pode julgar o mérito da coisa e você, ser ético ou não. Tem pessoas que acreditam que não é ético explorar outras pessoas. Tá tudo bem, aí Então, mas você acha antiético ter funcionários, por exemplo? Porque cara, explorar é uma palavra forte, né. eu acho que assim, tem um componente social aplicado ao empreendedorismo, que para mim é importante, assim, pagar bem as pessoas, remunerar com conhecimento ou desenvolvimento, abrir oportunidades, pagar melhor que o mercado seria uma coisa que eu levaria se eu tivesse uma empresa grande. Tudo bem. Tá tudo bem, Você mas ainda tem está se alavancando por trabalho. o conceito de explorar é quando você acontece, quando você tem uma exploragem assim, que você paga menos do que deveria as pessoas, porque você tem um Não, poder de mercado, você cria acho um que aí não é o ponto monopólio, um dele. cartel. Não é o Acho que não ponto, é a o gente tá falando ponto aqui de uma dele. exceção. Então tá tudo bem. Sim, Seguimos, beleza, seguimos o jogo. seguimos. Capital e trabalho são alavancagem permissionada. Todo mundo quer capital, mas alguém tem que dá-lo para você. Todo mundo quer ser um líder, um chefe de vários funcionários aí, mas alguém tem que ser liderado, alguém tem que virar seu Isso, funcionário. eu discordo fortemente disso. Fala mesmo. Eu inverto, eu acho que assim, todo mundo quer ser liderado. Eu não acho que todo mundo quer ser um líder. Eu Acho acho o que o que ele contrário. quer dizer, todo mundo quer ter muitos funcionários. Muita gente quer. Sim, Eu não quero, mas agora é a era do one person one business. person business. Mas não sei, eu acho que, tipo, se você pegar a população, eles estão, tipo, querem seguir alguém. Sim. Eu acho que essa síndrome de protagonista não é tão grande, assim, entre todas as pessoas do mundo. Eu acho que o ponto dele é entre empreendedores, Perfeito, todos querem dinheiro e todos querem os melhores funcionários. perfeito, perfeito, Só que você não perfeito. consegue dinheiro e os melhores funcionários sozinho, você precisa da permissão de outras pessoas, ou de quem tem o dinheiro ou de quem tem opções de emprego e vai Como se trabalhar em algum lugar. destacar entre esses empreendedores, né? Eu acho que é que ele quer chegar. É difícil. Difícil. E então o que ele está falando são formas de alavancagem permissionada. Eu não Uhum, consigo os melhores executivos, os melhores, funcionários, seja lá de qual área for, sem as pessoas falarem: "Eu quero trabalhar para você". E aí eu uhum. estou disputando com todo mundo, Tá, tá. boa. Aí ele vai para o próximo ponto. Código e mídia são alavancagens sem permissão. Elas são a forma de alavancagem dos novos ricos. Novos ricos têm uma conotação estranha no português, mas, pra eles é só as pessoas que ficaram ricas recentemente mesmo, Uhum. né. Você pode criar software e mídia, vídeos, textos, que trabalham para você enquanto você dorme. Muito forte. Acho que aqui não tem. O que eu acho Ó, legal aqui, cara, ele hum, falou: "Cara, você precisa de alavancagem, tem esses jeitos. Esses 2 aqui têm um probleminha, você precisa dos outros, você precisa convencer os outros. Tem esses 2 aqui, que é software e conteúdo, vamos dizer assim, mídia, em que você não precisa. Você pode só ir lá e fazer. E essas coisas trabalham para você enquanto você dorme". interessante. Perfeito. Porque criar conteúdo é isso, cara. Criar Criar conteúdo conteúdo é é isso. é isso, tá trabalhando pra gente. A gente gravou isso uma vez, tem gente assistindo durante o dia inteiro. Comente que Sim, horas que você tá assistindo esse vídeo aí pra gente saber nossa comente. alavancagem sobre Bonde da você. madrugada, quero ver seu comentário aqui. Uma coisa, Johnny, Hã. isso você está falando do ponto de vista dos conteúdos gratuitos, e tal, mas a Uhum. gente vende, tanto eu quanto você, a gente vende conteúdos pagos também, que Perfeito, também trabalham para a gente enquanto a gente dorme. perfeito. Por quê? Porque a gente não é programador.
Então a gente Perfeito. não tinha outra opção. Não tinha outra opção, eu sou preguiçoso, só sei falar com a câmera. É isso. Vamos para o Boa. próximo. Um exército de robôs está disponível gratuitamente. Eles estão, concentrados em data centers, né, em servidores, por causa de eficiência de espaço e calor. Tá, Use esse exército. aqui você vai ter que me explicar. Cara, isso é muito legal. Meu principal canal de venda no meu negócio é e-mail marketing, Uhum. certo? Beleza. O que que é e-mail marketing? Eu escrevi um conteúdo ali, a maior parte dos meus e-mails eu escrevi há 5 anos atrás. Eu subi numa plataforma e tem um robô que fala: "Ah, tá na hora de mandar esse e-mail para essa pessoa", e ele manda. Outra coisa, o algoritmo do YouTube é um robô que fala: "Cara, eu vou mandar esse vídeo aqui do A Próxima Onda para essa pessoa, porque eu acho que ela vai clicar". Inscreva-se no canal. E esses robôs são robôs, só que eles não estão na sua casa, eles estão lá no data center, lá no Vale do Silício, sei lá onde, por causa de eficiência de espaço e calor. Aqui ele só foi preciosista aí Sabe de uma como é que coisa que me funciona um data irrita? center, né. Quem Hã. reclama de algoritmo pra mim me irrita. Porra, algoritmo é maravilhoso, velho. É isso que ele tá falando aqui, o algoritmo você pode usar de graça, irmão, Olha isso. automações, Ah, algoritmos, o algoritmo não me usa, entrega. Porra, faz um jeito de você entregar, você aprende, caralho. Vira obcecado usa. em aprender essa porra te recomendar. O algoritmo é seu melhor amigo, cara. Antes do Caralho, algoritmo existir, você tinha que dar um jeito de estar na banca de jornal, ou imagina. convencer o executivo da Globo lá, sabe lá de que jeito? É, então. Teste do sofá. Surreal. É, Muito bom. entendeu? O algoritmo é seu melhor amigo. E aí o que que ele fala? Se você não sabe programar, escreva livros e blogs, grave vídeos e podcasts. Olha aí. Cara, eu tenho uma vibe de escrever livro. Eu acho que Você livro é a tem próxima onda da a internet. próxima onda da Eu internet é acho, escrever cara. livro. Porque, Cara, você tipo, não acha que as pessoas não leem? eu acho que as pessoas não leem, mas assim, eu acho que as pessoas vão precisar condensar em algum momento, vai ter um. Na verdade, eu tenho uma ideia de negócio que deve existir já, que eu acho que pode ser a próxima onda, não talvez livro. Mas com tanto conteúdo de IA, essas coisas, as pessoas querem condensar o conhecimento delas e vai ter tanto Uhum, barulho na internet que elas vão tentar buscar por algo mais condensado, tipo, por uhum, alguma coisinha já mais pronta, sabendo que é daquele autor oficial. Mas dito isso, fora. Eu acho que uma boa ideia de negócios, cara, é tipo uma plataforma que consegue entrar uhum, nas redes sociais e, tipo, ela elimina o algoritmo. Então, se eu seguir o Johnny e o Bruno, cara, vai aparecer só os vídeos do Johnny pro Bruno pra mim nessa timeline e ela vai ser uma uhum. plataforma fora de algoritmo. Então eu Cara, entro naquele, interessante. tipo, eu sigo o Bruno no Twitter, sigo o Bruno no YouTube, sigo no Instagram. Essa plataforma ela vai condensar todas as redes sociais e só vai aparecer o conteúdo que eu segui. Tá. Porra, faria uma plataforma Você dessa. você acha que você consumiria isso? Eu, por exemplo, não gosto de consumir coisa por algoritmo. Eu acho que fica muito barulho. Eu uso muito a aba de inscrições hoje do YouTube. Você usa, tá, Muito, interessante. muito. É a única para eu assistir vídeo é que eu trabalho com o YouTube. Tem muito Aham, produto com o YouTube que eu preciso estar ligado às tendências. Mas quando eu for consumir por diversão, inscrição. Quando eu vou consumir para aprender o interessante, algoritmo, é recomendação. interessante. Eu nunca usei. Nossa, E acho. eu acho que é por falta de hábito de apertar no botão ali, porque talvez eu ia achar melhor mesmo. Nossa, você sabe o que o seu criador soltou, o último trabalho dele. Eu gosto de acompanhar o criador, a evolução dele. Eu acho isso Pô, vou incrível. vou vou começar a usar, cara. Muito bom. Eu gosto muito. Interessante. Por isso que eu não perco um vídeo do seu canal principal, Bruno. Pô, que bom, Johnny. Aí, ó. Eu vejo todos os seus, mas é porque o algoritmo me recomenda, porque ele Ah, sabe que eu assisto. que bom, que maravilha. Próximo ponto. Vamos lá. Alavancagem é o multiplicador de força do seu julgamento. Julgamento aqui é o seu suas decisões, vai, seria o melhor tradução aí, não literal. Puta, lê de novo, não sei se eu peguei. Alavancagem, que vem de capital, pessoas, código e mídia, Uhum. é um multiplicador de forças das suas decisões, do seu Então, uma julgamento. decisão que você tomar vai ter um impacto maior por causa das suas alavancagens. Se for uma boa decisão, você vai ficar rico. Se não Se for, for uma vai decisão ser ruim, cancelado. você vai falir. Vamos dizer que Perfeito. você tem bares e restaurantes, muitos funcionários, aí você toma uma decisão merda, você vai quebrar, você Perfeito. vai ser cancelado, você vai perder dinheiro, você vai deixar de ganhar dinheiro. E aí, olha como as coisas se amarram, que Hum, legal, cara. Da onde vem o seu julgamento, o seu poder de tomar boas decisões? da sua obsessão.
que Do você conhecimento do conhecimento específico. específico, a obsessão que você teve. Por que que o MrBeast não erra um vídeo? Porque o cara foi obcecado e aprendeu hoje um Porque ele é o brabo. é o brabo. Dele até o próximo. Judgment requires experience. O julgamento requer experiência. Uhum. But you can build faster by learning from... Mas você pode aprender mais rápido se você aprender as habilidades fundamentais Fundamentais ali, os de base. fundamentos. É, os Os fundamentos. fundamentos. Isso vem de um Exatamente. livro que eu acho muito foda, que é do Michael Jordan. Eu não gosto muito de livro de coach, mas esse livro é um livro bem coach É bom. bom mesmo? É tipo a biografia dele. Não, é um livrinho fininho onde ele fala dos princípios dele pra vida. E tipo, uma coisa que Do, ele fala o assim, Michael que escreveu. foi, não sei se foi ele, mas ele Tá deve ter bom. editado, algum Ghostwriter dele. ghostwriter fez aquela merda lá. Mas, tipo, um dos princípios dele que nunca me esqueço é, cara, aprenda muito bem os fundamentos. Eu Uhum. tive que aprender muito bem o passo lateral na hora do basquete, o arremesso, a cesta de três. Ele aprendeu muito bem os principais fundamentos. Aí Uhum. ele poderia fazer a coisa mais complicada ao longo do jogo, mas o básico do básico ele sempre treinava. Quando ele estava se perdendo, ele voltava para os fundamentos. E, cara, é uma característica de quem é obcecado e tem tesão pela coisa. Pode ver, o cara que só quer ganhar dinheiro rápido na internet, ele vai, ah, não, agora é high ticket, agora É, é não sei o quê, agora é dropshipping. lançamento, é É. funil, essas E ele porra. nunca aprende o fundamento, cara. É isso. E se você aprender o fundamento, você, primeiro, consegue escolher melhor se você vai pegar uma nova onda aí ou não. E temos que mudar o nome do nosso podcast, tem que ser Não Fundamentos. Pegue Ondas, fuja das ondas. É, É foda. mas, tipo, você vai escolher melhor. E outra, cara, qualquer modelo de negócio que você entrar, você vai saber tocar ele melhor, porque quem vence nesses. Vamos dizer que a próxima onda é o GC, sei lá. Quem que vai vencer no GC? Quem souber os fundamentos. Um monte de gente vai fazer. Nunca Muitos foi vão tão dar errado. difícil, cara. Nunca foi tão difícil aprender fundamentos. Com tanto É, ruído, tem muito metodologia. ruído. É isso. É foda. É aí que eu critico um pouco essas metodologias. Eu sei que você gosta do Russell Brunson e tudo, porque é isso, o cara tenta empacotar uma metodologia, mas esquece o básico, sabe? Pra mim, eu tenho uma aversão a esse tipo de método hoje de ensino das Assim, coisas. eu nunca usei o Russell. Eu não Uhum. acho que ele é o end all be all ali, o cara, eu não acho que, você leu o Russell, você não precisa de mais nada. Eu Uhum. acho que ele é um bom lugar para começar, Tá, porque ele tem algum fundamento ali no que ele ensina, mas puta, não sou um grande defensor do Russell, não. tá. Tô fazendo minha Um dia a gente faz um episódio apologia por ele aqui. também. Um dia ele Fechou, merece. beleza. Aí vamos lá, ele falou que você tem que aprender os fundamentos. Aí agora ele fala: "Não existe uma habilidade chamada business, chamada negócios. Hum, Evite revistas de negócios e aulas de negócios". Esse eu gosto muito, caralho. porque eu estudei administração de Absurdo empresas. isso, cara. Eu sempre falei, aqui que você é bom. Puta, eu sou bom de negócios. Não existe isso. Não existe Qual que é o negócio. fundamento? Eu não sei se concordo. Aperta ali o botão para Show replies? esse. É a continuação da thread dele. Ah, Estude microeconomia, teoria dos jogos, psicologia, persuasão, ética, matemática e computação. sabe quem estudou muito teoria dos jogos? É, Assista a série do Mister Beast no Prime Video. É, todos os episódios incluem premissas básicas de teoria dos jogos. É isso. então, É, é a isso. série é isso. Como é que você entende de um setor? É por estudando negócios? Não, microeconomia. Como é que você Microeconomia, faz um comportamento do consumidor. bom conteúdo? Você estuda conteúdo? Não, você estuda psicologia, persuasão, Uhum. Codar vai ter SPADIET, matemática, matemática, computadores. computação. Perfeito. Eu acho interessante que ele inclui ética aqui. Uhum. E eu acho, parece que o cara só colocou ali para aparecer, e tal. Eu acho extremamente importante. Por quê? Por causa de uma frase lá atrás, que é: jogue jogos de longo prazo com pessoas de longo prazo, pessoas que também estão jogando jogos de longo prazo. Uhum. Tem certas coisas que, porque uma coisa que ele vai falar aqui é, cara, eu não sei se ele fala depois ou se é uma conclusão que vem de antes ali, né, da parte do accountability, que é, cara, a sua reputação vale ouro. Se você não for uma pessoa ética, seja estudando ética ou sei lá, naturalmente ser assim, mas se você não agir de forma ética, isso num jogo de longo prazo vai te atrapalhar. Talvez você ganhe uma vantagem agora, mas não Muito. é assim que você constrói riqueza de longo prazo. Cara, essa thread começou a ficar muito boa, muito rápido É agora. interessante, Agora né, que cara? tá, agora eu tô curtindo bem, assim. Tamo no pico, vamos lá. Vamos lá. Ler é mais rápido que ouvir. Fazer é mais rápido que assistir.
Pô, eu queria Uhum. entender mais sobre, faltou o Eu também, contexto. honestamente. Tipo, eu acho que pra ouvir você tem que ouvir várias vezes pra você, tipo, condensar. Quando você lê, eu sinto isso, por exemplo. Eu preciso assistir muito vídeo pra condensar a informação da minha cabeça. Quando eu leio, é um bagulho que penetra mais. Penetra mais. Eu acho que a pessoa que escreve também, ela toma mais preocupação com a concisão É, do negócio. Ou seja, pare de ouvir esse podcast, vá ler a thread do sim. Naval. Mano, vamos criar um livro de Acabei de podcasts. Cada capítulo é um livro. Imagina? pô, Nossa. tem o Two of Titans aqui, já Two viu of esse Titans, livro? muito do Tim Ferriss, né? É, ele Bom, basicamente ele pegou os episódios de podcast dele, cada episódio ele fez 3 páginas né? ali, Muito foda. falando o principal. Cara, pra mim o principal disso aqui é que você tem que fazer as coisas pra É aprender. isso. Se você não fizer, você não vai aprender. Não vai. Se você tá na punhetação aqui de ficar vendo vídeos de YouTube pra aprender empreendedorismo, pare de ver vídeos, vá fazer alguma coisa. Perfeito. Comece seu negócio, comece seu canal, comece seu crie um produto, Eu discordo. faça um plugin, fala mesmo. Eu discordo. Tem que continuar sem fazer nada. Ficar assistindo a gente, ó, ficar nesse limbo eterno de ficar vendo vídeo na internet e dar view pra gente. Faz É exatamente. verdade. É isso que eu quero de você. Que você nunca faça Assista nada. assista os nossos vídeos Assista e nossos compre canais os principais. cursos, E compre os compre os nossos cursos, cursos infinitamente. Porque, infinitamente. porque no final das contas a gente tá vendendo uma coisa pra você continuar postergando. É Se você pela tivesse começado a facilidade, né, fazer. cara. Então. Se É pra tivesse começado a facilidade. fazer, o cara já teria Porque, muito cara, mais se você rápido. for ver, Johnny, o que você tá buscando na vida mesmo é aquela felicidade, aquele pico de dopamina. Uhum. E aí, pô, que você pode ter um pico de dopamina se esforçando, criando um negócio, aí fala: "Tá, 5 meses depois você faz a primeira venda", ou você vai lá e passa o cartão, compra um curso, Ali. compra o Clube dos Criadores do Johnny Vicari, Porque você vai ter o mesmo pico de dopamina mais fácil. É porque tem uma questão que é falar algo dá a mesma dopamina do que executar algo. Mas É, falar não é fazer, tá ligado? Então não então. adianta, você Então é tá. melhor falar do que fazer, porque aí você tá a mesma Exato. dopamina. É a mesma dopamina. Mas no final o resultado você não vai colher depois. Você não tá criando essa gordura, não tá aprendendo, não tá seguindo sua obsessão. Eu estava sendo irônico. Mas tá dando o dinheiro pra gente, pô. Bom pra É caralho. isso, Tô é isso. adorando. Vamos lá. Vamos lá. Você deveria estar ocupado demais para tomar um cafezinho, né, no sentido de fazer uma reunião ali num cafezinho. Mas ainda assim manter uma agenda vazia, tá. Qual que é o ponto dele aqui? Você tem que ter a agenda vazia. Se tiver a agenda lotada, é aquele ditado, né, a pessoa trabalha tanto que não tem tempo para ganhar dinheiro, né. Eh, então você tem que ter uma agenda vazia, mas ao mesmo tempo, você tem que estar ocupado demais para vou fazer uma reunião aqui, vou ali tomar um cafezinho com fulano para fazer um networking. Sabe essas Uhum. perdas de tempo que a gente tem no dia a dia? Perfeito. Para mim, qual que é o ponto dele aqui, cara? Você tem que ter agenda vazia, porque é na agenda vazia que você cria coisas, Uhum. que você faz coisas em profundidade, né. Você tem reunião atrás de reunião, pequenas tasks, começa o dia com 25 coisas na Nossa. sua to do list, você vai ser muito produtivo em termos de fiz muitas coisas, mas isso não vai te dar um resultado, não vai dar resultado nenhum no futuro, né, Perfeito. Não teria como concordar mais. tá. Coloque e enforce, coloque e Tem o sinal que a gente tá fazendo aqui, é o e force, tá tipo ligado? coloque uma taxa por hora aspiracional, o quanto que seu tempo vale por hora, e se consertar um problema vai te economizar menos do que a sua taxa por hora, ignore o problema. Se terceirizar uma task ali, um trabalho, uma tarefa, vai te custar menos do que a sua taxa por hora, terceirize. Isso é uma coisa que eu faço mal. Tá, você vai ter uma hora. Quanto custa a sua hora? Isso. Se o E é cu... O aspiracional. que que é o aspiracional? O que que é o... Talvez seja maior do que o que realmente você ganha hoje. Tá, é meio um chute ali pra cima. Chuta bem Isso. ali pra cima quanto vale a sua hora. É. Se você tiver um problema que custa menos que sua hora, é isso? Isso. Ignora esse problema. Ignore. Se terceirizar também custar menos que sua hora, terceirize. Terceirize. É. Ótimo. Por quê? Porque você quer manter a sua agenda vazia. Isso eu faço mal também. Eu faço muito mal isso. Caralho. Eu não ignoro nada. É foda.
É Eu difícil. até sou bom em ignorar, eu não sou bom em terceirizar. Não, eu sou bom, eu posso terceirizar bem, mas eu sou difícil de ignorar. Pô, a gente precisa fazer uma fusão aí, É, cara. complicado. Bom, E aí ele uma fala: "Trabalhe tão duro quanto você conseguir". hum, Deixa eu ler o resto pra eu traduzir direito. "Even though who you work with". Trabalhe tão duro quanto você conseguir, mesmo que com quem você trabalha e no que você trabalha é mais importante do que quão duro você trabalha. Ou seja, você precisa dos 3. Você precisa trabalhar na coisa certa, com as pessoas certas e bastante. Relembrando aqui, Johnny, que eu tô vendo o ar de objeção na sua cara. uhum, Isso aqui é uma thread de como ficar rico, tá. não é uma thread de como, sei Viver lá, bem. ter uma vida equilibrada. Tá bom, faz sentido, faz sentido. É isso. Dentro do propósito, mas você acha que para ficar rico você tem que trabalhar muito? Igual o naval? Acho que É tipo sim. absurdamente, várias horas por dia. Porque o trabalhar muito é o quê? Várias horas no dia? Ou é com muita intensidade dentro dessas horas? Ou é Olha, boa pergunta, porque ele fala sobre isso fora dessa thread. Ele tá, acha que é intensidade. intensidade. O que ele fala, lembra do nosso episódio que a gente falou do caçador e do fazendeiro? Ele Do acha que você tem serviço. que trabalhar como um leão. Tá bom, perfeito. Muita intensidade e descansa, muita intensidade, mas eu acho que a questão dele é dentro da média ali, Uhum, você tem que fazer tudo que dá para o seu projeto, perfeito, perfeito. tá. Por quê? Porque essa thread é como ficar rico sem depender da sorte. Dá para ficar rico varzeando? Acho que dá, mas aí você depende da sorte. Entendi. Tá bom. Então vou deixar passar aqui essa, tá? Tá bom, Vou fica à deixar vontade. Eu passar. tô sendo o advogado dele aqui Tá também, certo, tá né, sei certo. lá, né, cara. Quem sou eu? Não tenho 65 milhões também pra contrabalancear É, aí também, é então, difícil. entendeu. Seja o melhor do mundo no que você faz. Continue redefinindo o que você faz até que isso seja verdade. Isso aqui é legal. Manda. Então, o que que ele qual que é a preceita? Na era da internet, eu fiz um vídeo sobre isso outro dia, não sei se foi postado ainda ou não, mas na era da internet, a competição não é mais local, ela é global. Uhum, Ou no caso do Brasil, talvez seja nacional, mas, tipo, antes você competia com as pessoas ali do seu bairro, da sua cidade, hoje você compete com o Brasil inteiro, né. Se o melhor do Brasil em uma coisa que eu quero contratar tá lá no Ceará, eu consigo contratar o cara daqui hoje. uhum. Provavelmente ele tá na internet e tal. Então você precisa ser o melhor do mundo no que você faz, ou do Brasil, se você vai vender para brasileiros, né. Mas você pode redefinir o que você faz até que você seja o melhor do mundo naquilo. Você não precisa ser o melhor advogado do Brasil. Você pode ser o melhor advogado de coisa específica para pessoa Para específica, influenciadores diminuírem seus impostos. o melhor advogado de É, influenciadores reduzirem seus impostos, o melhor advogado de cancelamentos, é aí, ó, perfeito, perfeito. É né. tudo no final das contas é perspectiva, né? O jeito que você, a ótica das coisas em relação a um É. objeto. Interessante. E aí ele fala que não tem formas rápidas de ficar rico. Isso Puta, não, não isso é acredito. apenas isso é apenas uma pessoa ficando rica em cima de você. Acho Cara, que sabe esse aqui qual é que o mais seria óbvio de um grande todos, né. plot twist? Ele vendeu um curso no final dessa thread. Ele Ah, não tá bom. vende Então, nada. ufa, tá bom. Nem o livro é dele, tá. Tá. O livro dele, que é o Almanaque de Naval Ravikant, não foi ele que escreveu, não é ele que ganha dinheiro em cima do livro, é um cara que foi lá e compilou tudo que ele já escreveu no Twitter, todas as entrevistas que ele já deu, e pediu permissão pra ele: "Cara, posso escrever um livro sobre você?" E ele falou: "Beleza". E aí esse cara ganha dinheiro É um em cima do livro. obcecado por naval Ravikant. É um obcecado por Naval Ravikant, Tá que usou mídia, na forma de livros, pra pra ficar alavancar. rico. Opa, Perfeito. E aí deu temos a problema próxima aqui, eu já vou eu mandar a próxima então. fala mesmo. Aplique o seu conhecimento específico com a sua alavancagem e eventualmente você vai ter o que você merece. Você vai colher o que plantou. Exatamente, exatamente. Aqui é um Então, resumo de essa é tudo a que ele já fórmula, é falou, o né. resumo de tudo. Perfeito. Manda aí a última, vai. Deixa Quando você finalmente ficar rico, você vai perceber que isso não era o que você procurava em primeiro lugar. Mas isso é para outro dia. que plot twist Agora o absurdo. cara meteu a pílula da espiritualidade, cara, a pílula da da mente calma. É legal isso, porque o que ele fala, cara, a tese dele é a seguinte: você tem riqueza que ele acha bom, tá?
Ele não é um cara que acha ruim a riqueza, ganhar dinheiro, e tal. Só que aí você tem as coisas que o dinheiro não pode comprar, que para ele é um corpo saudável, um corpo, Uhum. ele não fala só saudável, ele fala fit. Então é um corpo, cara, saudável, em forma, etc. É uma mente calma, que aí entra as paradas dele de meditação, e uma casa cheia de amor, um lar cheio de amor, que é a parte de família dele. Eu acho legal isso, porque Nossa. geralmente esses caras que falam de como ganhar dinheiro, os caras são muito obcecados por grana, né, cara? Eles não sei, não. Não, foi um Você plot sente twist um bom no vazio final. ali, cara. É legal, Tem né? uma citação do Jim Carrey que ele fala, né? Eu queria que todo mundo fosse rico e famoso pra descobrir que não é tudo isso. Então. Cara, eu acho isso fantástico. Porque, Dionizão, pô, muito foda. fala mesmo. O Manda que bala, que você manda. achou da thread, cara? Queria saber. Cara, eu gostei mais do que eu imaginava. Eu achei que ela foi. Ela não é tão prática. Tipo, não, Não é faça tão isso. Ela é um negócio que, assim, ela é o conceito fundamental da coisa. Agora, sim, como aplicar essa coisa na sua vida é algo muito complexo. Porque hoje eu não consigo imaginar um conhecimento específico que eu tenho, seria a minha obsessão. Talvez eu consiga pensar em uma ou duas obsessões minhas. Alavancagem. Cara, eu tô alavancando com mídia, mas tem sim. acho que um ponto, talvez que ele não tocou, que é a paciência, né? Que é o ponto que eu tô esperando hoje, mano. É ter paciência, porque eu não sei em quanto tempo vai Tem, acontecer as que é o coisas. jogo do longo prazo, É, então, com quanto. pessoas de longo prazo. Exato. É. Então, o quanto que eu posso esperar por essa riqueza? Eu acho E que é os esse é o juros ponto. compostos, né, que ele É. fala também. O jovem hoje ele tá cada vez mais impaciente, cara. E é isso, Bem eu tô nessa paciente. jornada há 5 anos da internet, criando essa alavanca com conteúdo há muito tempo. Comecei a ganhar um pouco de dinheiro agora, mas assim, pô, até quando que eu vou conseguir ter essa alavanca? Esse é Cara, meu então, eu conceito. já falei com você no privado antes, eu Uhum, acho que assim, cara, você leva muito tempo pra chegar em, sei lá, vou falar valores aleatórios aqui, tá tá, bom. mas você leva muito tempo pra chegar em 5, 10, mas aí você não leva tanto tempo pra chegar em 30, 50, 100, 200. Tá falando em 1000, né? 5, 10 É, mil, eu deixei abstrato, mas tá sim. bom. E eventualmente você chega num teto, que é o Uhum, teto do seu conhecimento específico da sua alavancagem. Como é que eu acho que dá para usar esse framework, esse modelo que ele criou nessa thread de forma prática, tá? Eu acho que tem 2 jeitos. O primeiro é como uma checklist, tá? Então, pô, tô começando do zero. O que que eu preciso? Eu preciso de conhecimento específico, de accountability e de alavancagem. Mas o uhum. primeiro deles é conhecimento específico, porque não faz sentido eu ter o cu na reta e eu ter a alavancagem se eu não tenho um O que tema ali fazer? que trabalhar. Você pode falar de encontrar seu nicho, enfim, tem N formas de falar isso, mas você precisa de algo que você é o brabo, não por estudo teórico, mas por experiência, por coisas que você foi fazer. Tá. E aí você pode ir trabalhar com alguém que é muito bom nisso, você pode, coletar várias experiências diversas naquele ramo, você deve estudar também, mas você começa por aí. Eu não tenho nada? Começa por onde? Um conhecimento específico. Como eu sei qual é esse conhecimento específico? Pela minha obsessão, pelas coisas que me dão tesão e que parecem trabalho para os outros. Uhum, Não pode ser Minecraft. Pode ser criar conteúdo de Minecraft, talvez, não sei, mas enfim, não é jogar videogame, entendeu? uhum. Então todo mundo gosta. Então, cara, isso te dá um primeiro item da checklist ali. Beleza, depois o que que eu preciso? Cara, eu preciso pôr minha cara a tapa. Não vou ficar me escondendo aqui no meu quarto escuro. Ai, sou muito bom, sou o maior expert em alguma coisa. Cara, então prove. Coloca seu nome ali. Faz seu nome, como dizem lá no Ceará. Terra boa. E aí, cara, beleza, o que mais que eu preciso? Alavancagem. Qual tipo? Um dos quatro. E aí ele até dá a dica, pô, tenta esses dois. Se você não sabe programar, vai para mídia, senão vai para código. Eh, então você tem toda uma checklist que uma coisa que eu gosto de fazer é voltar. Eu não faço isso muito com livros, tá, igual a galera faz ou fala que faz, mas essa thread eu volto com alguma frequência para ver, cara, tem alguma coisa aqui que eu não tô Esquecendo. fazendo, que tá faltando? Então isso ajuda. Segundo jeito de usar isso, cara, vamos dizer que você já construiu um negócio ali que tem conhecimento específico, tem, o seu cu na reta ali e tem imagina o Naval ouvindo, fala, vou traduzir com o cu na reta, né.
Mas tem ali o seu conhecimento específico, tem seu accountability e você tem uma forma de alavancagem, tá? Por exemplo, no seu caso, você tem o Clube dos Criadores, lá você tem o seu canal de YouTube, você se Uhum, alavancou por mídia, tá? No seu caso, eu acredito que ainda dá para alavancar muito mais com mídia, dá para otimizar as coisas ali e crescer um negócio assim. Mas eventualmente você chega num teto. uhum, Que você pode fazer? Você pode adicionar outras formas de alavancagem. Então, tem um ponto que ele faz que é legal lá no podcast dele, que é de 3 horas e meia explicando essa thread, que é, cara, as maiores empresas do mundo usam as 4 formas de alavancagem. Por exemplo, Facebook é uma empresa de software, eles têm código, certo? uhum. Só que além disso, eles têm mídia, Muito. as pessoas que fazem para eles. Uhum, Então eles têm se alavancando em cima de pessoas, que são os usuários da plataforma, para fazer mídia. Né. E, cara, como que isso reflete no negócio deles? Toda vez que alguém te manda um vídeo: "Ah, vê esse reels aqui, vê esse conteúdo", você entra de novo no aplicativo deles, eles ganham uhum. mais dinheiro com propaganda. Além disso, eles se alavancam com pessoas, os programadores que programam para eles, todas as Os pessoas que criadores de trabalham conteúdo lá. que criam pra eles também, tudo isso. Exatamente. E capital, eles têm dinheiro que eles investem e, cara, de Compram vez em outros quando aplicativos. compra outros aplicativos, compraram Instagram, compraram WhatsApp. Então, essas empresas usam as 4 formas de alavancagem. Uhum. "Ah, Bruno, mas eu não sou o Zuckerberg. Eu não sou". Como é que faz isso? Vou dar um exemplo aqui do Brasil. Conhece Ícaro de Carvalho? Beleza, cara conhecido aí no marketing digital, ele construiu um império ali com mídia, né, com os cursos dele, com os conteúdos dele. Eventualmente, ele começou a se alavancar com pessoas. Né. Então ele construiu uma empresa lá, deve ter mais de 100 funcionários, beleza. O que que ele está fazendo agora? Está criando uma IA para quem trabalha no marketing digital. Então quando você assina o produto dele, que era só de conteúdo, era uma assinatura de conteúdo para pessoas que querem trabalhar com a internet, Uhum. hoje ele tem uma IA lá, que é baseado no ChatGPT, mas que tem, o pelo que ele fala, né, foi treinado em todo o conteúdo do site dele. Você consegue usar aquela ferramenta para construir copy, para construir página de venda, para construir conteúdos. Então ele já está usando mais uma forma de alavancagem. Isso vai ajudar ele a crescer a empresa dele. Então, eu acho que dá para usar esse framework aí, essa thread de forma prática desses 2 jeitos. É a coisa mais prática que existe? Não. Mas, por exemplo, vamos dizer que você quer fazer um curso prático lá de como ganhar dinheiro na internet, e aí você cai na página de um cara com Lamborghini e tal, e vê o que ele fala. E, pô, não sei se eu vou seguir o método desse cara ou não. Você pode ir lá na thread do Naval, que tem todos os fundamentos, e ver, cara, faz sentido isso aqui? E aí você vê, pô, o cara tá falando que eu vou ganhar dinheiro com a internet e tal, produzindo conteúdo, tá. Ah, eu vou ganhar dinheiro rápido. Tá lá na thread do Naval que isso aí é você enriquecendo o cara. Cancela o cara. Cancela não, né, mas não siga o Não método compre. prático dele. Muito Então eu foda. acho que é uma boa forma de você, mesmo que não seja muito prática, se a coisa prática que você está seguindo não tá, por exemplo, outro exemplo, tá? Vamos dizer que tem um método lá, qualquer pessoa pode ficar rica com o tráfego pago. Cara, não tem conhecimento específico nenhum nisso. Talvez você conheça muito de um outro setor. Pô, eu manjo muito de bares e restaurantes, e aí eu sou gestor de tráfego, então talvez eu consigo usar o meu conhecimento específico nesse setor e mais essa técnica aqui que me dá escala. Aí beleza, aí pode fazer sentido, mas tipo, saia do zero e fique rico com tráfego pago. Cara, cadê o conhecimento específico? Não tem, você não vai ficar rico. Talvez você ganhe um bom salário. Quem fala muito disso é o cara do Deep Work, é aquele cara que esqueci o nome dele, mas o livro Cal dele Newport. ele fala muito, o livro dele é baseado no conhecimento específico, agora relembrando, né. É mesmo? O Deep É, Work eu nunca li, é baseado é nisso? baseado, tipo, o trabalho que você faz tem que ser um trabalho que chama meaningful e um trabalho que você consiga se diferenciar pela sua Aham. habilidade, pela sua obsessão. Pô, Exatamente o que ele animal, fala. E cara. ele acho que ele usa um dos exemplos, assim, também de tráfego pago, uma coisa desse tipo também, mas É, tem concordo uma muito. tem um outro termo que eu acho legal, que é o seu monopólio pessoal, né. Uhum, Quem que falava disso? Acho que era o não lembro. Jack Butcher, talvez. Tá. É o monopólio pessoal, cara, eu sou a melhor pessoa nesse negocinho aqui. Cara, você tem que ter muito cu pra você falar que você é melhor em alguma coisa hoje, eu sinto. Ou você redefine o que você fala que você é o melhor até você ser. Não sei, eu não consigo falar que eu sou melhor em nada hoje, eu tenho uma eu acho muito arrogante.
Você consegue se falar que você é melhor em alguma coisa hoje? Eu sou o melhor cara em ensinar entrevista É de verdade. caso do mundo, tenho Tá, certeza disso. justo. Eu e meu sócio, né, não É, acho vou que leva tempo também, né, não dá pra você leva tempo, não leva é tempo. não é uma coisa que com Mas 20 anos cara, você vai aprender. por exemplo, no meu caso não levou tanto tempo, porque não é um nicho tão pequeno que não tinha Uhum. gente boa fazendo isso. Tinha um ou 2 ali que eram ok, entendeu. Acho que eu tenho que aprender Então muito mais aquela, eu vou ter que refletir muito nessa frase. qual? No que você é melhor do mundo? Preciso redefinir isso hoje que eu não tenho isso. Ou no que você acha que você consegue ser o melhor do mundo É. em 2, 3 anos, ou o melhor do Brasil, né. Acho Uhum, que se você vende para brasileiros, isso basta, porque a maioria dos brasileiros não vão procurar soluções lá fora, né. A maioria das uhum. pessoas nem fala inglês. Mesmo que o YouTube faça dublagem automática, tipo, não é a mesma experiência, né. Então, eu acho que cara, pode ser uma coisa completamente aleatória, né, tipo o Uhum, Matt D'Avella, que é o criador de conteúdo que você gosta. Eu vou argumentar uhum. que ele é o melhor cara em criar conteúdo Sobre minimalismo. sobre não vou dizer nem sobre minimalismo, aí talvez tenham outros Uhum. contenders aí, outros caras que você pode argumentar a favor, mas ele é o melhor do mundo em criar conteúdo sobre "fiz tal coisa por 30 dias", Também, né. também. É uma coisa ultra específica, só que ele cresceu o canal dele violentamente pra isso. Forte. Dá pra falar que é minimalismo também? É que aí talvez eu não conheço tão bem o nicho. Perfeito. O Casey Neistat era o melhor do mundo em fazer vlogs em Conheço. Nova York. É o melhor em fazer vlogs do mundo? Talvez seja também, É. mas muito fora da curva, né. Não, ele é Mas muito bom. mesmo que seja, cara, eu sou o melhor em fazer vlogs em São Paulo. Sou o Quem que melhor é em esse? fazer vlog no bairro do Ibirapuera, São Paulo. É, É foda, é complicado. Mas eu acho que esse foi um dos melhores podcasts que a gente já fez, Brunão. você gostou, cara? Eu gostei. Eu acho que todo mundo que ouviu esse podcast deveria mandar no seu grupo de amigos, para um amigozinho que curte negócio, um provável sócio, quem sabe. Aquele amigo que quer ficar rico, mas também tem não gosta de coach, ele gosta dos fundamentos, aquela pessoa Fundamento. com um pensamento mais profundo. Que vai entrar pra ouvir aqui e não vai esperar uma fórmula mágica, mas vai esperar um papo top, assim. Vai ouvir aquilo e falar assim: "Caralho, saí daqui Então transformado". então é isso. Falou, Muito galera. bom, tamo Espero que junto. tenham gostado.